Gente, nós estamos iniciando aqui só brevemente aqui para vocês nosso primeiro podcast aqui pela rede Coniep, e para a gente é uma novidade, mas a gente tem visto que é um momento muito especial para esse tempo, né, de quarentena, esse tempo que nós estamos passando, de poder ter uma boa conversa, um bom diálogo, conhecer um pouco mais da história de cada um, o testemunho da vida, ele é muito importante, né, pai? É verdade. E eu me lembro que foi 2018 que eu voltei de Minas 2018, é por aí. 2018, eu me lembro que no meio de 2018 a gente começou um programa aqui chamado Vida com Graça. Vida com Graça. A proposta era fazer entrevista, era, né, conversar. Exatamente. E esses dias eu tive um probleminha de coluna, fiquei 5 dias na cama. 5 dias. No azeite. No azeite. Aí eu fiquei acompanhando alguns podcasts e eu lembrei do projeto Vida com Graça aqui para a rede, né? E o senhor sempre está falando sobre isso para a gente, né? De algo que possa ser crescente, né, para o público, né? Graças a Deus a rede Coniep já está há quantos anos aqui? Olha, apóstolo, está chegando já os seus 7 anos já de rede Coniep trabalhando para Jesus. Né? E 24 horas no ar, né? 24 horas no ar. Todos os dias. Todos os dias. Nem sempre programas ao vivo, né? Mas 24 horas no ar. Trabalha no seu automático. Vou pedir pro Samuel abaixar esse negócio aqui, que vai ficar gritando aqui, Samuel. Faz favor para mim. E aí eu conversei com o pastor Baltazar pra gente dando início no podcast. Maravilha. Ele abraçou muito a causa. Feliz com isso. Abraçou a causa, É. acreditou na gente aqui, né? Eu tô com a equipe abençoada, tô com o Vinícius ali, né? Organizando toda a técnica de som, organizando todo o sistema de rede ali. O Samuel também, o Samu, né? Fazendo todo aí o controle aí pra gente aí. Muito bom. Deus abençoe. Os meninos estão empolgados, né? Muito empolgado. E houve mudanças aqui no estúdio também, né? Um estilo novo aqui e tal, um bate-papo mesmo. Nós estamos aguardando o pastor Paulo Giovanni. Até agora não. Eu acho que ele perdeu o trem. Pode ser que o trem atrasou. O Samu falou já tá ligando pra ele lá. Vai ter furado o pneu do carro, acabado a gasolina, aconteceu alguma coisa, então, Vinícius. Mas, gente, sejam bem-vindos, né? Esse é o nosso primeiro podcast. Coisa linda. É uma experiência. Eu confesso que gera uma ansiedadezinha. Sem dúvida. Tá ansioso, para ser sincero, desde as 18 horas da tarde a gente já fica naquela expectativa. Tá chegando, como é que vai ser o primeiro, né? Mas amém. Deixa eu dizer pro senhor, é uma honra recebê-lo aqui, tá? Amém. Convidar o senhor não foi simplesmente para ocupar um espaço, mas desde o primeiro momento preencheu meu coração que o primeiro convidado teria que ter um momento de honra. Que ótimo, que felicidade. E logo pensei, trazer o pastor Baltazar, vai sentar com a gente, vai conversar um pouquinho, falar um pouco da história, falar um pouco da vida, falar do ministério. Quantos anos de ministério pastoral? Meu ministério pastoral está entrando agora nos 37 anos, apóstolo. 37 anos, né? Os cabelos brancos falam isso, né? Cabelo branco já confirma aqui, ó. Tá aqui, ó. Todo... Eu já quero deixar bem claro aí pro pessoal que for vir para os outros podcasts, nossos convidados, que esse é o nível de elegância que a gente quer aqui pro nosso podcast, viu? Os meninos ali falou, esse é o nível, né? Mas são 37 anos, né? Quase 4 décadas aí. Exatamente. Né? A exercício do reino de Deus. Exatamente. Eu já vou começar a fazer uma pergunta pro senhor. Assim, ótimo. Nesses quase 40 anos de ministério aí, como pastor, esse tempo tem sido um dos tempos muito difíceis, não tem? Olha, apóstolo, para ser bem claro dentro daquilo que você nos perguntou, que é algo até muito importante para nós, esses 37 anos foi dedicado à obra de Deus. A não ser quando eu estava no meu trabalho material, a minha vida só foi igreja e ovelhas, para a glória do nome do Senhor. E evidentemente é o meu lar, né? Que a gente tem muito amor, porque me ajudou desde quando vocês ainda pequenos, me ajudaram muito no meu ministério, me deram muita força
para mim poder hoje estar aqui, graças primeiramente ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor Jesus, e depois a minha família, que não deixou de ser um esteio do meu lado também, me ajudando a ficar com os braços erguidos, para poder fazer a obra de Deus. A pastora Maria Alice Leite, a minha princesa, a minha rainha, né? Sempre do seu lado. Uma né? grande mulher ao meu lado. 50 sempre... anos juntos, né? 50 anos, estamos formando, vamos liderar agora em setembro. 50 aninhos, viu? Bodas de ouro. Bodas de ouro. Vai ter uma festança aí? Não pode mais? Não tá pode. Podendo fazer aglomeração, né? Tá aglomeração. Tá... Ô, gente, falando nisso, a gente tá sem máscara aqui, porque estamos todos testados. E é um estúdio, né? A gente vai estar recebendo aqui as pessoas. Positivo. Né? Mas isso não quer dizer que nós não estamos nos precavendo, não tomando cuidado. Tem álcool em gel na entrada. O estúdio sempre é muito bem higienizado aqui. É tudo muito bem organizado. Sabe por que eu tô falando nisso? Porque às vezes do outro lado as pessoas, elas deixam de ganhar, né, o que tem para se ganhar no nosso diálogo, na nossa conversa, e ficam procurando erros, né? Os defeitos. Os defeitozinhos. Mas beleza, faz parte. Faz parte também a crítica, né? A né? crítica nos faz crescer, nos faz desenvolver. Mas eu quero voltar um pouquinho antes, né? Pois não. Eu estava aqui antes da gente entrar no ar, conversando com o senhor, falando sobre o texto de Romanos, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Maravilha. O senhor é de berço cristão? Não é? Não. Pelo contrário, eu vim conhecer Jesus com bastante desejo no coração e entusiasmo para servi-lo. Eu já estava com os meus 21 anos, já 22 anos, já daí um pouco para cima. E esse encontro com Jesus, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Pastor. Opa, esse foi bom. E complicado, viu, apóstolo? Porque a minha vida era uma vida de muita perdição, num geral. Eu era viciado em bebidas alcoólicas, em algumas drogas, que naquela minha época também não existia. Para nós, os pobres, era difícil estar mexendo com essas drogas violentas que hoje rodam por aí. Naquela época era o quê? Assim, o uso mais de maconha? Maconha, era mais a maconha mesmo. O senhor tinha envolvimento com o álcool e a maconha. E a maconha, estava muito envolvido, era muito dedicado a essa falha na vida do ser humano. E quando eu tive um encontro com Cristo, eu havia sido diagnosticado por uma médica, um médico no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que eu teria 15 dias de vida e seria morto. Só morava no Rio de Janeiro? Eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, eu tocava trabalho, trocava obra naquela região, e foi aí então diagnosticado por uma médica lá devido à intoxicação de bebidas, que eu fui demais. Aí ela me diagnosticou que eu teria 15 dias de vida. Mas, graças a Deus, foi exatamente o tempo que Deus falou: agora você é meu, vem pra cá. Foi quando ele me segurou nas minhas mãos e me levantou e me aceitou como ovelha para poder trabalhar na sua seara. Mas o senhor tinha, da família, tinha alguém de contexto cristão, que já servia, era evangélico? Olha, ou não? Apóstolo, eu tinha um irmão, que ele tinha sido o pastor Antônio Marques, ele tinha sido evangélico, mas desviou-se. Estava fora dos caminhos do Senhor, entendeu? Até praticando as atrocidades, tais como jogo, espiritismo, que não tem nada a ver com o que nós estamos aqui conversando, mas é importante eu frisar tudo isso para poder entender que um encontro com Cristo, ele é, vamos dizer assim, 100% satisfatório. Aí nessa situação do diagnóstico foi quando o senhor teve o encontro com Cristo. Como é que foi? Eu vim do Rio para São Paulo. Quando foi diagnosticado, eu trabalhava com um dos meus irmãos, ou melhor, com dois dos meus irmãos carnais, e o meu irmão falou: você vai voltar para São Paulo, porque você aqui no Rio de Janeiro, você vai morrer, né? Vai morrer. Já foi diagnosticado pela médica, então você vai morrer. Aí eu falei: se você está mandando embora, então eu vou embora. Era meu chefe da construção civil. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem juízo. Aí eu vim embora para São Paulo. Embora para Jacareí novamente. E aqui eu falei: já que vou morrer, então eu vou esvaziar os botecos. Cadinho de mim, toda vez que eu vou chegar no outro dia, eu tinha colocado mais ainda. O negócio estava multiplicando em vez de acabar. Entendeu?
Foi aí que, pela grande misericórdia de Deus, dentro de uma grande intoxicação de bebida que fiquei muito tomada, perdi toda a minha mente. No outro dia, pela grande misericórdia do Senhor, os servos do Senhor me encarregou para a igreja. Aleluia. Me evangelizaram, né? Na realidade, já vinha há algum tempo já falando de Jesus para mim, mas eu não dava muito valor naquilo que eles falavam. E naquele dia, eu aceitei um convite de ir até a igreja. Que legal. Aí fui para a igreja, fui ainda bêbado, estava assim meio bêbado ainda e bafo muito forte. Do dia anterior, então aquilo estava tudo podre. Dentro da igreja eu comecei a participar, um pouco assim meio apreensivo. No início, talvez você possa até pensar isso também, no início para mim aquele estava parecendo mais um campo de futebol. Porque cada vez que o pregador falava alguma coisa, a igreja manifestava, aleluia! Era a igreja pentecostal, né? Glória a Deus! Era Assembleia de Deus? Assembleia de Deus, Madureira. Glória a Deus. Pastor Manuel José da Costa, que hoje é um jubilado, né? E aqui no início, para mim, estava parecendo mais um campo de futebol. O pessoal torcendo, dizendo, chuta, vai, gol, Você estava meio que... Eu estava. Sentou do meu lado 2 obreiros por ordem do pastor, né? Não do pastor Manuel, mas do pastor de organização dos diáconos. Sentou ao meu lado 2. E eles esqueceram de mim e começaram a dar glória a Deus. Encheram do Espírito, né? Era uma festividade. Se encheram do Espírito Santo e começaram a dar glória a Deus. Um dava glória daqui, o outro glória dali, eu olhava na cara do outro. Fiquei meio perdido no meio dos dois, né? Falei, acho que eu também tenho que dar glória a Deus aqui nesse negócio. Porque já que esses dois vão estar nessa barulheira na minha cabeça aqui, eu vou começar a dar glória a Deus também. Você começou a dar glória a Deus? Comecei a dar glória a Deus com todo o entusiasmo do coração. Glória a Deus! E aqui a igreja inteira fungava. Porque o meu glória a Deus saía com aquela bucha de cachaça, velho, aquela bucha de cana. Meu Deus, que coisa linda. E eles ali do meu lado, glória a Deus. E quando eles viram que eu estava dando glória a Deus, ficou mais entusiasmado ainda, né? A princípio eu estava fazendo aquilo para acompanhar os dois. Eu acho que é o que tem que ser feito. Né? Acontece aqui dentro que eu tenho que fazer barulho também, porque senão... Não tinha nenhum contexto de igreja. Eu não tinha nenhum conhecimento, nem nada. Estava indo... Mas, olha, da 4ª vez em diante do glória a Deus, eu fui começando a ser tomado. Olha aí o Espírito Santo aí. Aí eu já não estava dando mais glória a Deus, porque no início eu faria glória a Deus. É só para... tá bem tímido, né? Para ver de novo, glória a Deus, aleluia. Foi lá para um, olhava para o outro, eles não estavam nem olhando para mim, eles estavam entupidos do Espírito Santo de Deus, estava aquele fogo aceso, e eu comecei a olhar para um e para o outro, aí eu dei um glória a Deus, mas bem alto mesmo. Aí alguns da igreja até virou para poder ver quem estava gritando daquele jeito. Aí eu estava já gritando porque eu estava sentindo a unção de Deus na minha vida. Meu Deus, no primeiro culto que o senhor já foi tomado pelo Espírito Santo. Totalmente. E com aquele bafo de cachaça, ainda meio bêbado. Meu Deus. E Deus me deu essa graça de eu ter já um encontro com o Espírito dele para poder conhecer o que é Jesus. Que coisa linda. Foi a maior felicidade da minha vida. A partir dali... Eu saí dali, não sei se eu vou poder continuar contando esses fatos. Não, só fica à vontade, só fala eu saí dali com a minha esposa, até teve um convite dentro daquele culto, né, aquela festividade, tem alguém para aceitar Jesus, né? E eu lá na frente, minha esposa sentou lá atrás, no início na porta da igreja, eu sentei mais no meio da igreja, e eu pensava, se ela levantar a mão lá, eu levanto aqui também. Naquele tempo o pessoal sentava separado, né? Não tinha esse negócio de sentar... sentava de um lado. Isso, e as mulheres do outro. Era uma organização que a igreja tinha nesse... uma vaga lembrança desse tempo. Era uma organização que a igreja tinha nesses fatores. E eu pensava, se ela levantar a mão, eu aceito, eu também levanto a minha. Mas ela não levantava. Por quê? O inimigo estava no ouvido dela lá. Se você levantar a mão, em casa o pau quebra. Vocês vão agarrar de pancada os dois. O inimigo falava no ouvido dela. Né? E ela dizia, então não vou mexer com isso não, que eu vou arrumar briga lá em casa com ela ele. Ela querendo aceitar. Mas não aceitar, porque estava esperando eu aceitar. O pastor estava fazendo um apelo, né? Isso. Na época era o diácono Sebastiãozinho. Lembra tudo, né? Hoje é o pastor Sebastião, presidente de um grande trabalho ali na cidade de Caçapava, e ele é presidente ali da Assembleia de Deus Madureira.
Era ele que estava naquela noite ministrando a palavra de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquilo falou demais no meu coração. A mensagem da noite. Aquela mensagem daqueles 3 homens daquela fornalha, aquilo me deixou deslumbrado. Falei, se esses 3 homens não foi queimado dentro de um fogo tão violento, então eu também tenho jeito na minha vida. Olha aí que poder, né? Eu vou ter uma fórmula que o Senhor está me dando para poder... O senhor falando isso me fez pensar, ontem eu estava ouvindo um pastor comentar um detalhe, que a diferença da pregação e de uma palestra. Sim. A pregação tem o poder de Deus. Isso, que injeta. Né? Só ouvindo a mensagem Sadraque, Mesaque e Abednego, e o Senhor e o poder de Deus manifestando dentro do seu ser e dizendo: eu preciso disso. Isso é para mim. Tem chance para mim também. Eu dizia, isso é para mim. Para quem alguns dias, no dia anterior eu estava desejando morrer. No dia anterior, vamos colocar 24 horas. Meu Deus. Antes, né? Eu queria morrer. Para mim era morte, era beber até morrer, porque eu ia morrer mesmo, então tinha 15 dias para morrer. Faltava 2 dias para inteirar os 15 dias para mim morrer. Aí fomos para a igreja, faltava 1 dia para inteirar os 15 dias. Do diagnóstico da médica. Da médica. Aí eu morri. Aleluia. Eu já saí dali de dentro daquela igreja, eu saí transformado. Cheguei em casa, eu, a minha esposa, vocês, né, meus filhos. E ali dentro da minha casa tinha bebidas, garrafões de cachaça, que eu gostava de cachaça, né? Aqueles garrafão de cachaças. E eu cheguei, já fui lá debaixo da pia, a minha esposa estava lá ajeitando vocês lá, não sei para que era, e eu fui debaixo da pia, catei meus garrafões de cachaça e comecei a jogar tudo dentro da pia. Glória a Deus. Olha, a partir de hoje eu estou transformado, eu estou saindo da fornalha. E joguei. Era essa que queimava dentro do seu ser, né? Aquilo ardia dentro Meu Deus, ainda há chance, sim, tem, e muito forte, porque para mim não existia mais possibilidade para mim, a não ser a morte, suicídio, para mim era isso. Né? Mas naquele momento, daquele dia em diante, eu comecei a entender, eu tenho vida e vida com abundância. É muito. O senhor ama esse verso, né? Eu amo. Isso mora dentro do meu coração. Eu ouço esse verso na boca de outras pessoas, já lembro do senhor. Isso aí plantou dentro do meu ser esse verso. Vida com abundância. Aí joguei aqueles cachaça fora. Até eu gosto muito de brincar. Às vezes, quando eu estava ministrando a palavra de Deus, eu gostava muito de brincar e dizer assim: olha, eu embebedei os peixes do Paraíba todinho. Joguei pinga para todo mundo dentro daquele Paraíba. Meu Deus. E daquele dia em diante mudou a minha vida, mudou tudo, mudou meus propósitos. Eu não vou dizer assim, eu nunca mais bebi álcool na minha vida. Não vou dizer isso assim, porque às vezes você toma um xarope, um remédio que contém o álcool. Mas não no propósito de me embriagar e distorcer a minha mente. Não nesse propósito, no propósito de curar, né? Se sarar. E não só isso. Aí eu tomava tanto tipo de remédio, Gardenal, Captopril, era só remédio louco mesmo que eu tomava. Tarja preta. E eu tomava aquilo tudinho misturado com cachaça e aquilo me estufava. Eu estava pesando, na ocasião, 128 quilos. Mas não era de gordura, era inchaço. Por causa dos remédios psicotrópicos, né, com as bebidas alcoólicas, aquilo foi me estufando, me deixando... eu achava que eu estava bonito, gordo, né? Mas na verdade você estava doente, né? Estava doente, eu estava podre, vamos dizer assim. Uma cirrose. Aí, no outro dia de manhã, eu peguei, levantei cedo e fui lá eu tinha uma caixa assim, cheinha de remédio. Eu estava naquela ocasião com 22 anos de idade para 23 anos. Um garoto, né? Garoto de tudo, por aquilo tudo. Hoje a gente tem que tomar os remédios por causa da idade, que senão muita coisa é necessária. Mas naquela época eu tomava porque eu não tinha juízo, eu não tinha Cristo, eu não tinha Deus na minha vida, né? E tomava todo aquele tipo de psicotrópico, um monte mais de coisa. Aí peguei a caixa de remédio que estava ali e na porta da minha casa tinha um lagozinho. E eu joguei tudo lá dentro. Jogou os remédios tudo lá. A minha esposa falou, você está ficando louco, jogou o remédio fora, você não pode ficar sem um remédio. Eu falei, pois a partir de hoje, se eu não puder ficar sem um remédio, eu morro.
Isso no dia... Pizza é aqui? Se for pizza, eu cheguei na hora certa. No momento exato Eu gosto de chegar no horário da pizza. da pizza. Tem água. Tô vendo aí que não tem coca, alguma coisa assim. Pode ser. Pode ser. Pode ser, pai. Tá bonzão? Tem você. Maravilha. Vocês Ótimo. estão aí Estamos aqui confabulando? conversando. Isso, estamos aqui no. Eu tinha combinado com você às 9h30, mas pelo jeito você perdeu a hora, né? Rapaz, você sabe que a gente quando casa e tem filho não tem mais hora, né? É, né? A hora é deles, é dela. Ah, tá. Aí a gente vai Senta assim, aí, fica à cumprindo. vontade, bebe uma água. Ai, Deus. Ô Samuel, pede a pizza porque nós não gosta de esperar muito, não. Senão o sonoplasta aqui fica de olho no relógio e encerra a carreira. Não é não? Gente, esse é o pastor Paulo Giovânio, para quem não conhece. E a gente vai caminhar junto aqui nesse podcast. A gente já fez uma apresentação aqui. E nesse bate-papo, né? Estamos aqui ouvindo as histórias lindas do pastor Baltazar, da sua convenção. Uai. E tem sido muito especial. E eu já falei que esse é o nível de elegância que a gente precisa. É nesse nível aí? Nesse nível nesse de naipe. elegância. Rapaz, eu Nesse preciso naipe. me controlar esse negócio. Meio feio. Não, vocês também estão bonitos. Não, Obrigado, eu sei obrigado. que eu tô com um calo aqui, uma coisa terrível. É que da posição que eu estou aqui hoje, eu tinha que vir assim, mas. Não, entendi. Essa posição realmente é nobre. É o Ô, nosso... Xande, mas falando em história, se a gente for contar a história, não vai sair daqui hoje não, porque Não, o pastor Baltazar tem história. Aí, filho, aí o primeiro podcast já vai virar 24 horas. Não, pode virar, vai virar jejum, oração, porque Ah, esse homem tem história, viu? Amém. O pessoal tá acompanhando aí, Samu? Estamos com a turma boa aí, acompanhando. O pessoal tá gostando da história? O pessoal estiver gostando. Ah, legal. O bom é que aqui é história com H, Verdade. não é história não. Viu? Não é in. Pastor, É I mesmo, é história, não é história. a gente tá, né, hoje é o primeiro dia, nós tivemos uma conversa ontem aqui, tentando, né, entender. Foi legal aquilo. Foi Inclusive, muito o senhor bom. ocultou muita coisa. A gente fazia algumas perguntas, mas eu vou fazer para amanhã. Amanhã eu pensei, meu Deus. É hoje. É hoje. Hoje você não se recusa a responder nada, hein? Ó, hoje é tudo, pessoal. Pode ficar tranquilo aí, acompanha a gente. Pode Chama perguntar aí chama no o bar. Zizinho, porque o negócio aqui fica bonito. Pode perguntar aí também se vocês quiserem. Pergunta pra cá que eles passam pra nós aqui. Vou pedir para vocês mandar suas perguntas aí, vocês que estão acompanhando pelo Face, mas nós já abrimos o canal também do YouTube, né? Tem um link, ô Samuel? O YouTube já tá na descrição? Tá na descrição Na do podcast. descrição, só beleza? não está sendo transmitido ao vivo hoje no YouTube por causa do tempo, né? Que não podia transmitir. Mas esse podcast vai ficar depois gravado lá no YouTube. Isso. Então eu vou pedir um favor pro pessoal que está nos acompanhando. Entra no link do YouTube. Tá na descrição aí da live. Você vai entrar, vai se inscrever lá no nosso canal, vai apertar o sininho, porque toda vez que a gente entrar ao vivo, vai despertar você. Tá bom? E não esqueça de deixar seu like e compartilhar. Pede pra galera se inscrever aí que vai ser sucesso. Vai compartilhando. Compartilha essa live aí e faça suas perguntas. Né? A gente vai depois aí pegar algumas perguntas e passar para o pastor Baltazar. Se quiser responder, responde. Se não Amém. quiser, amém. E se completar 1000 inscritos essa semana, eu pago uma rodada de pizza. Oh, meu Deus. Para todo mundo? Pra Gente. toda a galera que estiver aqui. Entra aí, gente. Entra aí. Pra todos que couber aqui, só cabe 4. E a gente quer convidar você que está participando aí, pode ser o próximo convidado aí do podcast aí. A gente quer aqui abrir pastor Baltazar. Sim. Né? A gente trouxe o pastor Baltazar para gerar honra, principiar honra. É o nosso pai, é meu pai biológico, para quem não sabe, é meu paizão, meu amigo, meu irmão, é o nosso pai. E Deus colocou no meu coração, tem que abrir com louvor, tem que abrir com honra. Né? Então a gente está fazendo o primeiro podcast, é uma experiência nova para mim, pastor Paulo é para o senhor também. Tudo novo. Né? É uma experiência nova para o pastor Baltazar, Pra mim só também. que o pastor Baltazar ele já tem uma experiência de rádio. Quanto tempo que o senhor lida com isso? Aqui esse estúdio, né? Para quem não conhece, deixa o convite para vir conhecer a Rede Conieb. Fica à vontade. A gente já vai voltar naquele ponto da história, mas deixa aqui. Desde quando despertou no coração do senhor mexer com a tecnologia eu Apóstolo. preciso fazer isso.
Para ser sincero para você, desde criança eu gostei do trabalho mexendo com aparelhagem, com essas coisas. Eu sempre gostei. Ah, sempre envolvido com eletrônica. Quando eu era garoto, não tinha tudo isso que tem hoje, né? Mas eu tinha um gravadorzinho daqueles, não sei se vocês já viram, um compridinho assim. Aquele que aperta as teclas assim? As teclas. Maravilha, já vi. Eu tinha um daquele lá, eu ficava gravando direto com ele. Onde eu ia, eu levava e gravava. Eu sou mais moderno, sabe? Eu tinha Microsystem. Era aquele de 4, assim, né? E eu ficava gravando com aquilo. Isso veio crescendo na minha mente. Cheguei aqui na cidade de Jacareí, já depois de ter vocês casado, aqui eu comecei a fazer transmissão. Eu inventava rádio e transmitia. Os vizinhos aqui, tudo escutava. O senhor falou, cheguei em Jacareí. O senhor é de? Patos de Minas. Mineiro. Minas Gerais. Eu vim de Brasília pra cá. Mineiro gosta de prosa, né? Gosta. Eu trem bampo. Patos pra Brasília. Brasília eu casei. E aí veio pra cá. E vim pra aqui. Maravilha. Legal. Que é onde eu Estabeleceu. estabeleci como a minha cidade. Aí começou a fazer transmissão como, assim? Eu transmitia pelo FM. Eu tinha um rádio FM e arrumei um microfoninho, adaptei e conseguia fazer transmissão. E os vizinhos me captavam a minha transmissão. Aquilo era um sonho para mim. Você entrava nas ondas. Nas ondas da FM. Isso. E ali eu conseguia transmitir, eles me achavam ali, entendeu? E uns criticavam, diziam, que beleza, que bonito. É sempre assim. Os haters já existiam naquela época. Eles só não sabiam que era hater. Era do contra. Exatamente. Eu comecei, na realidade, eu comecei a gostar da rádio porque eu trabalhava em Brasília. Eu ajudava naquela rádio ali, fazendo limpeza, organizando as coisas dentro daquela rádio. Então o primeiro contato público foi com uma rádio lá em Brasília. Uma rádio em Brasília. E aquilo plantou no meu coração, né? Eu sempre sonhei, vamos conseguir. Aí eu vim para cá, consegui esse trabalho que eu estou acabando de falar aqui, essa transmissão FM. Depois, pela misericórdia de Deus, começou a aparecer o fator de rádio FM, né? Que o aparelho era FM, mas a rádio não tinha nada a ver, ela transmitia pelas ondas que eu alcançava. De rádio comunitária? Aí começou, antes ainda tinha ainda a rádio AM, que era difícil você mexer com a rádio AM, porque você não tinha acesso, o pessoal não te dava liberalidade para você estar dentro de uma rádio AM de maneira nenhuma. Apareceu a FM, melhorou, deu uma certa abertura. Aí com isso apareceu as rádios comunitárias, eu me embarquei, comecei a carregar a rádio para lá e para cá. Criou uma rádio comunitária? Na realidade não, pastor Paulo, essa rádio comunitária foi criada até pelo nosso amigo, o pastor, peraí que vou lembrar. Da Presbiteriana? Isso. Newton. Pastor Newton Carvalho e pastor Geraldo Rebelo. Eles levantaram essa rádio, chamava Querigma. Era aqui em Jacareí. Isso, e eu comecei lá fazendo programação na rádio com eles, depois a rádio veio para a minha responsabilidade, esteve aqui, nesse estúdio nesse aqui. Local aqui? Aqui. Depois foi Isso lá. Faz quantos anos, pastor? Pastor Paulo, não consigo lembrar o tempo em exatidão, não. Porque eu lembro de uma época, Xande. Eu lembro de uma época que foi o primeiro contato meu com esse negócio de rádio, eu nem sabia que a gente fazia, né? E aí nós tivemos o primeiro contato e acho que foi lá na Vila Zezé, numa radinha que então, era numa casa. A Querigma, Lá era Querigma? Lá na Vila Zezé era o pastor Oswaldo, né? Isso, o pastor Oswaldo. O sonoplasta ali era Juarez. Mas antes aí já era Alfa Gospel, que era do pastor Toninho. Então não sou da época daquele. Não, Querigma sempre chegou. É antes, era lá no Santo Antônio. Santo Antônio. Então essa não terminando subindo ali, era numa casa. Eu me lembro que eu trocar uma antena uma vez, aí eu... Isso é cômico, essa antena aí. Levou eu, o Dino, né? Era só vocês dois. Era nós dois. O pai levou a gente para trocar a antena. Porque subia na torre, né? Subimos na torre. Enorme. Quantos metros? Uns 20 metros. Eu acredito que uns 20. Misericórdia. Quando nós chegamos lá em cima e o mundo começou a girar. E eu caí e acabou. Mas o Dino nós se converteu naquele dia lá em cima. Foi a primeira conversão? Não, começamos só a falar das coisas do alto, rapaz.
Pô, um mistério. Porque eu acho que o sentimento é que você morrer, que agora tem que ir pro céu. Santidade da flor da pele. Eu me lembro que nós desceu, o pai falou assim, glória a Deus, tiveram um encontro com Jesus. Eu escutava lá de baixo, eles falando até em língua lá em cima. O negócio tá pegando fogo ali pra cima. Eu lembro disso aí, assim, eu lembro depois, né, dessa época da Alfa Gospel. Né? Alfa Gospel, ninguém? Puxa uma que eu falo pro você, ó. Fala mais perto. Mas eu me lembro, pai. Eu me lembro que o senhor fez programação na rádio de São José dos Campos. Fizemos, na rádio, era AM. É na rádio. É São José dos Campos mesmo. É a rádio. Rádio Clube de São José dos Campos. Eu me lembro que a gente ficava esperando, depois você levava a gente pra comer cachorro quente. Olha que maravilha. Era uma espera fadigante, né? Mas quando chegava a hora. E o interessante, pastor Paulo, que a época dessa rádio, a gente saía da igreja correndo no domingo, saía da igreja 8h50, corria para São José dos Campos. E lá começava às 9. Lá começava às 9 horas o programa. Nossa, então realmente corria mesmo. E nós chegava lá, já estava estourando o horário, né? Aí começava a programação, quando era 10 horas terminava a programação, era quando a gente às vezes partia para um cachorro quente. E a gente ficava no carro, eu me lembro que era o pai. Uma hora era muito rápido, né? Eles iam fazer o programa, a gente ficava no carro esperando. Era isso mesmo. Aí depois eles levavam a gente comer um cachorro quente, um negócio assim. E eu me lembro como é que chama? Do fundo musical lá, da chamada? Sonora, Isso, era do Jair Pires, né? Do Jair Pires. Se esqueceste tanto da igreja de Deus. Boa. Conta a história, isso é bom. Uma audiência muito boa, graças a Deus tivemos ali naquela ocasião. Eu não posso cantar, não. Não? Não, que fosse não dá direitos autorais. Aí é complicado. Aí realmente quebra tudo. O Vinícius olhando bravo pra mim lá também. Posso nem cantar? Que é isso, velho? Posso cantar, né? É cover, né? Cover pode. Cover pode. Mas assim, é muita história. O pastor Paulo chegou e falou, tem muita história, né? Tem. Muita história. Mas vamos voltar para um ponto que estava da convenção ali. Convenção? Da convenção. Conversão. Da conversão. Isso. Quando ele aceitou Jesus, jogou ali os remédios tudo fora. Ah, sim. Sim. Maravilha. Então, naquele dia, eu já tirei tudo aquilo dentro daquela lagoazinha. Isso a pastora Maria Alice dizendo para mim, você tá ficando doido para ficar sem esses remédios, sei o quê. Aí eu falei no meu coração e com ela também. Falei, olha, se eu não puder viver sem esses remédios, eu morro. Se eu morrer... Pelo menos hoje eu tive um conhecimento diferente de uma vida diante de Deus. Eu não tinha esse conhecimento. Para mim, Deus era ilusório. É interessante isso. Deus era um símbolo. Deus. Antes de eu conhecer Jesus, eu não via Deus. Eu vi o Baltazar, violento, bom de briga. Só acreditava em você. Eu que era o bom, né? Eu que achava que eu era o Exter da situação. Eu não entendia, que eu dependia... Na questão de Deus, assim, o senhor nunca tinha um pensamento sobre Deus, o Criador, nada? Não pensava nisso? Não, eu não via motivo... Na família não teve esse negócio religioso, nada disso? A minha mãe, ela gostava muito de frequentar a igreja. Que tipo de igreja? Igreja católica, né? Ela frequentava? Frequentava muito. Mas ela nunca falou pro senhor da ideia de Deus? Não, nunca passou pra gente, assim, uma clareza, né? Elas tentavam passar algo bom pra gente, mas não uma, o bem, mas não uma clareza de religiosa. Sim. Mas eu dentro da minha concepção, eu não acreditava em Deus. Não estou dizendo que não deve estar acontecendo com ninguém, mas é muito importante eu frisar isso aqui. Eu não acreditava em Deus, eu acreditava que eu podia vencer todas as coisas, que eu era bom. Entendeu? Então, entendi. O seu egocentrismo era suficiente. Isso. E eu achava que não precisava de mais nada. Para que crer em Deus se eu sou Deus? Eu resolvo, né? Eu resolvo. Se tiver que dar pancada, eu dou também. Se tiver que levar, eu levo, não tem problema. Aguento pancada. Aguento pancada. E aguentei muita, viu? Achando que eu estava sendo bom naquilo. Então o senhor tá naquele dilema lá de não importa quanto eu bato, importa quanto eu aguento apanhar, é isso? Isso.
Tem gente que bate muito, mas não aguenta, né? Mas tive um encontro com Jesus. Nesse encontro tudo começou a mudar. Aí passei a conhecer Deus. Passei a conhecer o porquê e a finalidade de Deus na vida de um ser humano. Meu Deus. Até então eu não tinha essa intenção, né? Morrer, vou morrer mesmo. Então, para mim, tanto faz ir como não ir. Tentei várias vezes o suicídio, né? E Deus falava, não, você não vai morrer não, porque eu preciso de você, eu vou te usar ainda. Glória a Deus. Me deu um tempo nesse mundo de 21 anos, quase 22 anos, para mim entender bem o mundo, dentro das drogas, das bebidas, das farras, das incompreensão, das faltas de respeito. Mas é a verdadeira vida dissoluta. Absoluta. É dissoluta mesmo. Dissoluta né? Não mesmo. Não. Nenhum temor, nada e vambora. Não. Amava minha esposa, respeitava ela como esposa, mas não dava para ela aquilo que ela precisava, que era uma presença, né? Uma presença efetiva. Sim. De um marido, de um esposo. Na verdade, o senhor não entendia isso, né? Não. Devido à própria criação, né? Isso. O senhor teve o vô sempre andando pra rua, sempre no trecho. Isso. O senhor não tinha essa ideia do pai presente, né? Eu não formalizava isso. Eu achava, meu pai viveu assim, ele era bem. Sim. Era muito geracional também, né? É. Os homens desse tempo, né? Tinha essa mentalidade. Masculinidade. Né? Hoje, Antigamente a isso, gente né? toca num assunto desse, parece que é uma realidade fora do comum, mas que ainda existe. Ainda existe. Existe E muito, muito, porque às exato. vezes nós estamos dentro de um contexto cristão, né? Somos pastores. E é até comum, né? É comum, né? A vida conjugal, isso, presencial, né? O senhor iniciou dizendo aqui o valor, né? Que é a família do seu lado, né? O senhor dizendo sobre... Muito forte. Né? Mas enxergar isso só depois de um caráter restaurado mesmo. Sem dúvida. Né? Verdade. Um homem na sua natureza, né, pecaminoso, porque a Bíblia diz que desde a sua infância o homem, né, já é mau. Já é mal. Carrega Então, sobre si todo o mal, né? e aí essa convenção vem, essa transformação. E o chamado? Quando é que o senhor entendeu o seu chamado pastoral? Apóstolo, o chamado eu já até contei uma parte boa já, Já, né? né? Que Começou, dentro daquele culto, que a primeira vez que eu fui, depois... Foi ali, né? Foi ali. Que eu... Não tem uma data, um dia específico, né? Não. Tanto é que quando o diácono pregava, eu fiquei extasiado, porque quando ele falou, levou 4 homens, levou aqueles 3 homens, jogou na fornalha, lá dentro tinha 4 andando, eu comecei a ficar tentando entender o que é aquilo lá, né? Falei, mas peraí, se foi 3 que foi lá para dentro. E na hora que ele falou que aqueles soldados morreram, eu falei, gente, mas se soldado morreu com o calor que vinha sobre, imagina esse tá lá dentro. Lá andando. Eu falei, não, existe alguém que é superior à minha sabedoria humana, que eu acho que eu sou o eterno. Uau. Foi aí que eu comecei a entender que eu preciso de um ser supremo que se chama Jesus de Nazaré. Então o impacto foi na mensagem da palavra. Exatamente. Uma mensagem simples, explicada, né? Era um diácono que estava realmente era uma mensagem expositiva, né? Expositiva. Dizendo assim, assado, Isso. né? E o senhor entendeu que trazendo quando aqueles homens foram jogados lá dentro, que os que jogaram foram queimados fora, né? E aqueles sobreviveram e de repente surgiu um outro. Essa mensagem foi uma mensagem... Aquilo me deixou... Eu falo isso porque hoje, com o crescimento teológico, com toda a interpretação da hermenêutica, né? Toda a hermenêutica colocada em prática, fica até difícil de você ouvir uma mensagem pura e simples. Igual aquela que eu ouvi. Que o senhor, por exemplo, que não tinha um grande estudo, não era um intelectual, não, conseguiu entender. Exatamente. Parece que hoje só se prega para alguém que conhece muito a linguagem, né? Que conhece muito a homilética. Isso é por aí mesmo. Né? Então eu tenho uma preocupação muito triste hoje de ver as mensagens cada vez mais inchadas de conhecimentos teológicos, mas de pouca essência da simplicidade. Exatamente. A acessibilidade, a cruz é acessível a todos. Sim. Né? Então, para isso, a pessoa tem que, sabe assim, ser expositivo na palavra. Exatamente. E eu não digo que os teólogos não sejam expositivos. A questão é a exposição de que maneira? De que compreensão? Qual a mente compreende essa exposição teológica? Uma exposição simples, não que não seja teológica, mas que seja
puramente bíblica do jeito que está escrito. E tem um detalhe, aí tem um detalhe que é poderoso também, né? Aí Paulo diz que eu prefiro a mensagem do Evangelho de Cristo porque para mim é o poder de Deus. Isso. É o poder de Deus. Aí embora seja loucura para os homens. É loucura. É loucura. É loucura. Os caras, o soldado na porta caíram. Então, mas foi o que eu iniciei falando, que lá dentro, para mim, na primeira instância, eu falei, isso aqui é um campo de futebol. Sim. Esse povo imita jogador de futebol. Essa berreira. O senhor pensou isso? Porque quando o primeiro contato, quando o pregador, vamos dar um exemplo, quando o pregador falava assim, e foram jogados na fã, aleluia! Falava, deu gol, agora foi gol, agora o negócio pegou. É gol. E não é porque eu gostava de futebol, mas o que eu interpretei era o cenário, né? naquele momento pra mim era aquilo. Sim. Entendeu? Até o Espírito Santo Até o momento que eu fui tomado, né? Já contei aqui também, fui tomado e aí o negócio ardeu. Começou a dar glória. Aí foi bom demais. Só quase saiu batizado com o Espírito Santo lá dentro. Naquela época, para você ser batizado, o negócio era ardido. Hoje em dia. Aí é um ponto interessante. Era difícil para ser batizado ou era batizado e não se identificava teologicamente? Não, era difícil o aceito. O aceito. Então não aceitavam teologicamente, não tinha sido batizado. O senhor foi batizado no dia. O pastor, para aceitar um batismo com o Espírito Santo de uma ovelha naquela ocasião, tinha que ser confirmado por várias vezes. E por muitos, não era só. Eu fui batizado com o Espírito Santo antes de batizar nas águas. Foi. Tava eu, o apóstolo, né? Sei disso. Nós era garoto, nós tava lá no Monte Moriá. Lá parecia uma igreja mesmo, subiu o morro lá em cima, eu nunca fui mais naquele lugar. Falecida e lá pastora. Os bambus fechavam, tinha os bancos, lembra? Isso. Nancy, pronto. Foi lá, você que me levou pra essa aí. Eu? Olha aí. Você esqueceu, né? Eu não esqueci, não. E lá você foi selado. Eu fui um pouco bravo, porque não parava de subir nunca. Eu tô chegando no céu antes de batizar. E sobe. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Primeiro que eu não sou muito chegar a sinal de monte, né? E aí, o Xande, vamos pro monte. Eu falei, pro monte. Ela no Moriá tinha que ir, até eu ia. Até o pastor ia. Pronto, então nós íamos um dia, eu não sei o que era lá, e bora, e eu novo convertido ali, tico-tico, né, bora. Falei, meu Deus, mas começa a subir. Eu falei, mas não para nunca de subir. Estamos chegando, eu falei, estamos chegando no céu, pensava eu. Isso aqui, se alguém rolar de baixo, ele vai realmente. Se ele não for pro céu, a alma já está entregue. E nós chegamos lá em cima, e lá em cima era um povo do desafio. Desafio. O povo do desafio, né? Era uma casa de recuperação, né? Perfeito. Então essa subida foi com a galera mesmo. Inclusive já tinha uns lá, que arrumava lá o local. Chegamos lá, rapaz, e aquela conversa que vai ver fogo hoje, que o capim vai pegar fogo. Eu falei, sangue de Jesus. Já ficava pensando, a descida vai ser brava, porque se pegar fogo lá, eu sou o primeiro a rapar. E essa galera aí vai me jogar, pô, eu tenho que arrumar um caminho. E eu ia subindo e olhando qual caminho que eu ia pegar, porque na descida, meu amigo, eu pequenininho, eu falei, eu tenho que sair por ali, porque vão me atropelar. E vai pegar fogo hoje, o fogo cai. E o Xande deu glória. Eu falei, ai meu Deus, glória a Deus. E eu entrava no glória a Deus, né? Uma hora lá, rapaz, e começou. E eu falei, tá aumentando o barulho, isso é quem vai acender o fogo. Eu tô olhando. Um olho aberto, quem vai acender o fogo? Orando ali, com o olho aberto. Eu preciso ver quem vai acender, porque a hora que alguém vê fogo, foi fulano que botou. Já pensando, né? Maravilha, naquele dia não pegou fogo em nenhuma árvore, nenhum graveto pegou fogo. Mas eu peguei fogo. Se incendiou. Eu peguei uma tocha. Eu acho que essa não, eu acho que eu era a tocha ali. Maior. Eu procurando fogo em algum lugar, foi eu que acendi. Ah, misericórdia. E aquele negócio foi novo demais pra mim. Então, aquela sensação de sair do chão, aquela sensação de calor intenso, né? De nostalgia espiritual. Isso me tirou de uma centralidade que eu achava que eu tinha naquele momento. E não quer dizer que eu fiquei louco, nada disso. Mas que houve uma grande invasão de alegria. Eu euforicamente, eu acho que eu nunca tinha sentido uma alegria tão grande. Glória a Deus. Né, na minha vida. Então foi um negócio louco. Então, e eu não era batizado nas águas. Então naquele dia eu acredito que eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas possivelmente na nossa teologia que nós conhecíamos, tradicional, a evidência era outra. Falar em línguas, né? Que é uma das evidências. Eram as evidências. E aí eu saí da água do batismo falando em línguas. Né?
da água do batismo, no dia que eu batei. Aí acabou. Aí eu saí falando em línguas. Amém. Foi mesmo. Né? Naquele dia eu já saí falando em línguas e já saí trabalhando. Porque o pastor Baltazar falou assim, vai auxiliar aí. Eu falei, pronto. Já tô obreiro. Não sei porquê, mas você me fez lembrar do pastor Braz agora, pastor Braz. Ele era... as histórias do pastor Baltazar, hein? Ele falou que estava aqui, tinha acabado de se converter, trabalhava com o pai. É isso. E o pai foi ter que trabalhar em São Paulo. E a igreja aqui... E o pai chegou e falou assim, ó, você fica na direção da igreja. Ele falou que ele conta essa história, falou assim, como eu vou dirigir a igreja, eu nem sei. Então acabou de se converter e o pai já empossou ele já. Tá nele a capacidade. A partir do momento Deus que sabe. Hoje existe o fator, você fez teologia? Tem todo mundo. Tem muito essa preocupação, né? Naquela ocasião, e até hoje eu vejo assim, quem capacita um homem não é a teologia, não é as grandes sabedorias, mas é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A partir do momento que o Espírito Santo capacitou, agora ele vai buscar algum entendimento bíblico, essas coisas todas. É muito importante também para a pessoa que quer se estabilizar como um obreiro na terra. Que hoje, principalmente, né, o caboclo tem que ter um certo conhecimento para ter algumas respostas. Né? Ou do contrário, ele apanha muito. Porque... muita teologia. Já é perseguido, né? E se você não se preparar, a perseguição aumenta, né? Não tem dúvida, não tenha dúvida, né? Só me fez lembrar o pastor disse, um amigo meu falou que nesse conceito, né, do chamado, do propósito, né, quem te chamou vai te dar toda a condição para ir. Só que você precisa procurar se fortalecer. E aí, resumo, o que ele me disse foi o seguinte, que o crescimento de uma igreja, o pastor não tem que se preocupar com o crescimento da igreja, tem que se preocupar com o crescimento dele. Quando ele se preocupa com o crescimento dele, o crescimento da igreja é natural. Então é na preparação, que é importante também. Mas a evidência maior é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Porque a partir que você se enche do Espírito Santo, voltando rapidamente, aquele dia que eu saí da igreja, que eu vi com um conceito transformado, eu já queria ser obreiro, eu já me senti obreiro. Já queria sair. Então realmente o chamado foi naquele dia mesmo. Porque o senhor já queria. O senhor estava em toque de caixa, você já estava atrasado. Né? Eu acho que eu já estava dentro do... Você já estava atrasado. Você falou assim, vem logo, rapaz. Não, você quer ver? O pastor que me pastoreava naquela época, eu fui para a igreja dele, 15 dias depois que eu aceitei, e Jesus, por misericórdia, também me aceitou, eu vim congregar com o pastor aqui. Foi na mesma igreja que o senhor aceitou Jesus? Não. Eu aceitei na igreja. Aliás, eu aceitei foi pelo rádio. Sim, um dia o senhor falou, eu vou na igreja, naquele dia que o senhor ouviu a mensagem de rádio. Eu ouvindo a programação, depois que eu saí de lá da igreja, eu ouvindo a programação... Essa igreja era? Assembleia de Deus, Madureira. Essa é onde o senhor frequentou o primeiro culto? Isso. Aí chegou atrasado, ele não pegou essa parte. Ele não pegou essa parte. Não... Então, eu sou crente, glória a Deus, aleluia. Aí esse pastor Sebastião Dias, já falecido, dormindo no Senhor, pela grande misericórdia de Deus. Pastor Sebastião Dias. Ele chegou um dia, ele estava ali, ele falou assim, olha, eu falei com ele, eu quero batizar. Aí ele falou comigo assim, você está apostasiando. Eu falei, tá apostatando. Não tô não. Não tô, porque você já é crente desviado. Eu falei, não sou não. Misericórdia. E para me convencer que aquele pastor que eu não era desviado. O senhor nunca tinha sido. Ele achou pela sua postura, pelo seu desejo. Ia conversar comigo, já estava falando de Bíblia. Você era desviado. Eu estava comendo a Bíblia. Você estava apostatado da fé. Naquela simplicidade, né? Que eu comecei a comer a Bíblia, comecei a... E aquilo, quando eles começavam a bater papo, falando, então, aí a palavra, eu falava, então, é verdade, está escrito também. Aí para você é desviado, rapaz. Não sou, não, senhor. E para me convencer que eu não era desviado, que sabe aquele pastor sarcástico. Casca dura, um pai que batia por qualquer coisa. E queria que você fosse desviado. Uma coisa que uma vez o senhor contou para mim, eu gosto muitas vezes, eu faço isso.
Algumas ovelhas. Você contou que o senhor não foi no culto, aí o pastor Sebastião chegou em casa e falou, conta aí como é. Na realidade, não foi só uma vez. Não, né? Naquela ocasião, se a gente faltasse o culto, no outro dia o pastor estava na porta da casa da gente. E aí? Somente daqueles que ele tinha visão de obreiro nele, né? Tratando já pra... E naquele dia que eu não fui, eu estava trabalhando, fazendo um trabalho em cima de uns andaimes, e não deu tempo. A massa estava pronta, eu tinha que terminar de chapar aquela massa, terminar de fazer aquilo. Quando eu cheguei em casa, não dá tempo mais de eu ir. Aí tomei um banho, fui dormir, né? Quando foi no dia de manhãzinha, acordei com ele batendo na porta. De manhã cedo? De manhãzinha, bem 5 horas da manhã. Por que você não foi na igreja ontem? Sentiu? Aí eu falei assim, não, eu não fui na igreja ontem, pastor, porque eu cheguei atrasado. Mas você está trocando a igreja pelo trabalho? Eu falei, não, senhor, não estou não. Foi um equívoco lá, eu tive que trabalhar. Você está trocando a igreja pelo trabalho. Olha, você perde a sua salvação. Toma. E falar, se respondesse para o dever ser, não tinha muito mais. Deus. Porque ele falava com simplicidade, mas cheio do Espírito Santo. Então não tinha por onde a gente querer combater ele. Glória a Deus. Eu acredito muito na obediência, né? Que a sociedade tinha aos homens de Deus, né? Então quando se convertia, você já tinha uma visão anterior de como eram os crentes, de como era a pessoa de Deus, né? E quando você se convertia, você tinha o temor daquele homem. Aquele homem era a representatividade de Deus real. Então, o que ele falava, a gente acabava temendo muito. E isso, com o passar dos anos, veio se perdendo. Olha, se hoje acontecer isso aí com certas pessoas, o cara manda o pastor aí orar. Manda. E é capaz de chamar a polícia cuidar da sua vida. É porque vai perdendo a essência do conceito de autoridade, né? Eu trouxe essa lembrança dessa história porque são pontos na história que eu vivi ao lado do pai que eu aprendi a lidar com o conceito de autoridade, né? E vou repetir de novo, o pastor Balzar está aqui no primeiro podcast, por quê? Para respeito à autoridade, a dar honra a quem merece honra. Muito obrigado. Sabe, não é uma coisa simplesmente porque... Não é isso. É porque quando você entende princípios, né, o programa se chama Vida com Graça. A gente quer explorar o quê? O que a graça faz através da vida da pessoa. Nós citamos aqui, o Romano diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós estamos vendo essa história. Né? Um homem que estava perdido, sem foco, sem nenhum... Agora... sendo tratado, forjado para fazer uma obra que a gente conhece ela aí ao longo desses quase 40 anos. E na questão das suas amizades, a família, como que foi essa repentina mudança? Porque o senhor, pelo jeito, mudou repentinamente. Foi, mudança total. Impacto total, né? Mudança total. Hoje não, hoje a gente vê o cara frequentando igreja, frequenta 1 ano, 2 anos, conversa com a tua, eu tô indo na igreja tal, eu tô indo na igreja tal, tô indo na igreja tal, né? E vai aquele negócio de tô indo na igreja. Às vezes ele é até já o pastor, ele ainda tá indo na igreja. Ele não contou pra ninguém que era o pastor ainda. Ele ainda não contou pra família que é o pastor da igreja. Você tá, eu vou em tal igreja. Como é que foi essa verdade, porque o senhor sempre foi muito verdadeiro, exposta assim repentinamente pra família, por exemplo, né? E os amigos da cachaça, do bar, né? Porque o senhor não mudou do endereço. O senhor ficou no mesmo. O senhor tá igual o nome de homenagem ao filho de José, né? É na terra da tua aflição que você vai crescer. E é por aí mesmo, viu? É por aí? Você quer ver, ó? Essa pergunta é muito importante. Eu modifiquei totalmente. Agora eu era um evangélico, agora eu era um servo de Deus. Isso de um dia pro outro? Do dia pro outro, foi questão de 24 horas. Meu entendeu? Deus. E aí o senhor fazia questão, né? Agora eu sou. Eu ia pro trabalho, era conversando com Deus, eu subia nos andames, doido para ser batizado com o Espírito Santo, né? Pentecostal. E os seus funcionários falavam o quê? Eles ficavam doidos comigo, falavam, esse homem ficou louquinho da cabeça. Os funcionários falavam, ih, seu Baltazar endoidou. Ficou doido, muito novo ainda, né? Sim. Endoidou, o rapaz ficou louquinho da cabeça esse negócio de crente. Eu vou contar uma rapidamente, que sempre conto ela, mas é importante eu falar aqui agora, que muitas pessoas que estão nos vendo ainda não ouviu essa parte. Eu estava trabalhando em São José dos Campos. Naquela ocasião, a gente levava a marmitinha da gente, aquela coisa toda, uma sacolinha com a marmitinha dentro, e eu voltando de São José dos Campos, aqui pela Estrada Velha,
e entrei para minha casa, que é aqui próximo, né? Quando eu ia passando na porta do bar, lá estava cheio dos amigos, com um copo de cerveja lá em cima da mesa, copo de cachaça. Eu olhei aquela cerveja suando, e tava um calor, e eu trabalhei o dia inteiro num sol quente. E quando eu vi aquele calorzão ardendo, né, e aquela cerveja suando, eu virei e pensei assim comigo assim, daria uma boa. E por aflição minha, alguém levantou o copo e disse, vem tomar uma com nós. Sério? Sério. No pensamento o senhor tinha durante o dia, e a hora que o senhor estava indo embora, alguém ofereceu? Não, eu não Ou tinha. Foi no momento que eu estava chegando, que eu vi lá em cima da mesa. Eu não pensava nessas coisas mais. Rápido. O diabo já queria fazer algo. Ele viu lá o pessoal lá. Isso, aí quando ele levantou o copo, falou, vem cá, Baltazar, tá esquecendo dos nossos velhos tempos. Eu parei e falei assim, puxa vida, eu tenho toda a liberdade de ir. Eu posso fazer o que eu quero, que eu aprendi. O pastor tinha me ensinado, falado isso para mim. Né? E eu posso fazer o que eu quero. Mas sabe o que vem no meu coração? A palavra de Deus. Eu virei para eles e falei assim, olha, pega essa cerveja de vocês, essas cachaças de vocês e vão tudo queimar no fogo do inferno. Uau, toma. Meu Deus. Porque na hora, pastor Paulo e apóstolo Alexandre, que eles me ofereceram, o Espírito Santo falou mais alto. Virou para mim e falou assim, no meu coração, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Falei, agora eu entrei na guerra. Agora concluiu. Agora é pauleira. Pronto, aí a sua pergunta, naquele momento, acabou os amigos. Pronto, esse é o Ninguém grande... queria ser mais meu amigo. Só agora os que estavam chegando novo, que eram evangélicos. Sim. Essa mudança de comportamento isso gera afastamento de um grupo antigo e abre o caminho para um grupo outro novo. grupo. E você sabe que, desculpa estar interrompendo o senhor, mas existe um fator de dificuldade. Eu vou explicar o quê? Porque quando você está perdendo aqueles amigos que você tinha, amigos, sim, entre aspas, companheiro da vida, você começa a querer conhecer os outros, só porque os outros às vezes, hoje em dia não, mas naquela época te rejeitavam, assim, num certo conceito, sabe o quê? Esse caboclo está chegando agora. O senhor está falando no corpo ministerial ou na igreja em si? Não, na igreja em si. Não é na igreja em si existia essa resistência? Existia, porque naquela época a exigência era muito grande, os pastores eram muito rígidos, né? E cobrava forte, né? Então o pessoal pensava, está chegando agora. E se eu me torno um amigo dele, eu posso me tornar inimigo do pastor. Tinha esse pensamento? Então você ficava meio perdido no meio do vácuo. Entendeu? Você perdeu os amigos, entre aspas. E agora os amigos que você está querendo conquistar estão te rejeitando, embora que quer ser seu amigo, mas estão te rejeitando com medo de perder o propósito com a igreja. Entendeu? Até que passam a conhecer, não, esse é crente. Ou seja, eu entendo isso como uma prova espiritual. Era um tratar, né? Era um forjar. Deus falou, vou te dar seu tempo. Ministério mesmo, né? Vou te dar seu tempo e vamos ver se você realmente é isso que você quer. Porque Deus dá o livre-arbítrio. Eu só falando isso, eu penso assim, olha a liderança de Jesus, né? Jesus, ele chama 12, mas dos 12 tinha 3 mais próximo e dos 3 ainda tinha 1 mais próximo. E além da multidão que seguia, os outros 70 discípulos que a Bíblia fala lá. Mas nesse conceito, né, de relacionamento, né, eu acho que já era Deus forjando o seu ministério mesmo. Acredito. Né, trabalhando o Senhor para quê? Porque você vai pastorear ovelhas, você vai cuidar de muita gente e você precisa entender que você precisa ser, né, ter esse equilíbrio, né, de lidar com todo mundo, mesmo. Porque uma das coisas que o pastor, né, minha mente como pastor, observa muito e às vezes é a rejeição mesmo. Rejeição. Sabe por quê? Porque o pastor é aquele cara que meio que atrapalha o churrasco. Rapaz, pensa num negócio triste. O pessoal às vezes tá meio animado no churrasco, tem um negócio escondido ali, de repente o pastor chegou. Acabou. Quem convidou o pastor? Acabou o clima. Então é meio que o pastor tem que saber lidar com isso também, tem que ser, né? A gente tem que ter ali, eu acho que... naquela geração, que é uma geração, né? Agora eu vou falar um pouquinho aqui,
rapidamente, mas eu me lembro que do senhor, das suas madrugadas, com a Bíblia, caderno, riscando, montando ali os meus estudos, montando, trabalhando, sempre ali dedicado. Então, o senhor tinha que buscar muito direto na fonte. Tinha que ser dirá. Né? Hoje o cara queria falar alguma coisa, abre o YouTube, não sei o quê. Né? Hoje os acessos é muito rápido. Para vocês terem uma ideia, naquela ocasião. Hoje ele vai no Spotify e ouve um podcast da Vida com Graça. Vida com Graça. Exato. Então, naquela ocasião, para mim poder fazer um estudozinho de batismo, eu tinha que passar 5, 6 noites sem dormir, escrevendo e corrigindo pela Bíblia. Buscando referências bíblicas. Até entender, não, é isso aqui mesmo. Aqui não pode ser assim, porque aqui não está bem dentro da Bíblia, isso aqui está fora da Bíblia. Era algo que tinha que criar mesmo, não tinha esse negócio de buscar, não. Me dá aí, eu vou lá e achei. Quero o versículo tal. Aí eu fiz muitos negócios aí, esse negócio de tentar engajar a mensagem com concordâncias, né? Então você tem que realmente folhear a Bíblia, você olha o rodapé, essa concordância. Não, aqueles rodapés. E lá não bate direito, às vezes faz você perder, você fala, puxa vida. Aí o assunto não tem nada a ver com nada, fala, meu Deus do céu. Exatamente. Dentro desse contexto, eu me lembro de um episódio, não sei se tem veracidade nisso, acho que isso aconteceu com o senhor. O senhor ganhou uma Bíblia e a Bíblia faltava página. Foi. Foi com o senhor mesmo? O irmão Paulo, que me deu essa Bíblia. Olha que legal. Não sei se você conhece essa história. Não conheço. Muito exemplo. Se conheço, não lembro. Assim que aceitei Jesus, aquela coisa toda que dava aquela fervor, e eu querendo uma Bíblia, eu não tinha. Né? Não tinha condição de comprar. É mesmo, não tinha condição de comprar uma Bíblia naquela época. Queria um terno, eu não tinha condição de comprar naquela época. Depois você vai falar negócio do terno azul. Aí, o irmão Paulo, naquela época, ele era um irmão, ele era só um membro da igreja. Ele falou, irmão Baltazar, eu tenho uma Bíblia aqui, eu vou te dar ela. E me deu aquela Bíblia. E eu todo feliz que eu ganhei uma Bíblia. Né? Todo feliz. Primeiro dia na igreja que mandaram, abre a Bíblia no livro tal, no capítulo tal, e cadê que eu achava aquilo? Não achava o livro nem o capítulo. Não tinha em lugar nenhum, faltavam as páginas. Meu Deus. Mas para mim foi uma honra. Então eu me lembro, se eu ter contado, acho que você não está lembrando, mas você vai lembrar aqui, que o senhor estudava essa Bíblia. Isso. E o senhor ficou mais crente ainda na palavra de Deus, porque quando o senhor foi achar o texto lá e não achava, e foi alguém te ajudar, não, está faltando. Só que o senhor lia e gerava concordância do livro com a outra página que estava fora do contexto. A Bíblia não existia, mas mesmo assim ele conseguia. Havia um complemento. Tipo, estava lá em Isaías e direto para Mateus. Foi aonde eu tive uma instrução muito forte de preparação de estudo. Sim. Porque eu falava, não adianta eu ficar procurando em rodapé, eu vou ter que achar isso. Eu entendi. Na Bíblia. Através daquele fator de estar faltando folhas da Bíblia, muitos versículos, capítulos, e eu entendi que eu tinha que achar. Que não adiantava, o rodapé... O rodapé dizia, mas não existia o livro. Chegava lá, não tinha folha, não tinha o... E eu... Meu Deus. Aí você começava a ler, vou achar em algum lugar. Exatamente. Foi aonde foi me instruindo. Deus... Volto a repetir que tudo é providência do Espírito de Deus. Sim. Até a falta de folha na Bíblia. Tudo é um tratamento, né? A escola de Deus é muito poderosa. É um tratar de Deus. A escola de um obreiro mesmo forjado na... E sabe o que acontece? Eu não via dificuldade, porque quando eu comecei a ler a palavra de Deus, aquilo parece que penetrava na minha mente, no meu coração. Eu não sou guardador de versículo, eu não consigo ficar citando versículo. Está escrito no livro tal, no capítulo tal, de tal. Eu falo, está na Bíblia. Não sei o endereço, mas está lá. Eu sei que está ali, que o dia que vocês quiserem ver, nós procurem e achem, eu mostro. Está lá. Nós vamos achar. Mas se está assim, eu não dou conta, eu não consigo, basicamente não. Mas naquela ocasião, peguei uma sabedoria de encontrar as coisas. Uma facilidade, uma técnica, né? Isso, obrigado pela palavra. Estou procurando ela aqui, não estava achando. Um dom de Deus. Dom de Deus. Sabedoria é dom de Deus. É dom de Deus. Eu me lembro, tinha o quê? Uns 2 meses que eu estava... Quanto? 2 meses. 2 meses? No fervor. Meu Deus, eu tô achando que já tá uns 8 anos. Não. Aí o pastor chegou para mim e falou assim, irmão Baltazar, aquela voz forte.
Aí eu falei, pois não, pastor, e aquele respeito, né? Para mim era um... Nossa Deus, era Deus até na terra. hoje eu tenho assim como vocês também me têm, né? Sim. Ele falou assim, olha, você se prepara porque Deus tem coisa na sua vida e é pesado. Eu não entendi aquilo. Meu Deus, né? No momento eu não entendi, falei, mas peraí, que peso é esse que Deus vai me dar? Peso, para que Deus vai me dar peso? Oh, meu Deus, né? E eu fiquei assim meio perdido, meio sem saber o que eu fazia daquilo e orando, né? Deus vai me revelar. Uma hora vai aparecer. Muita vigília, muito... Aí eu me lembro que ele me falou isso, vamos supor assim, na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, eu estava sendo consagrado ao diaconato. E já me dando uma congregação para me dirigir. 2 meses e uns dias. Há 2 meses atrás eu estava bebendo cachaça. Foi me dado uma congregação. Glória a Deus. Na qual eu passei com a família durante, se eu bem me lembro, acho que uns 4 ou 5 meses, só eu e eles, cantando e pregando. Era difícil. E fazia um culto fervoroso, esses meninos chegavam de cochilar, mas de tanto canseira. E eu, canta um corinho, canta. Meu Deus. E eu tive o prazer de um dia, e eu orei aqui na minha casa e falei assim com Deus, na outra casa que eu morava, eu falei com Deus, Senhor, se hoje não entrar alguém naquela igreja, eu vou entregar de volta para o pastor, não quero mexer aqui lá mais não. Em 5 meses já eu não consigo ter uma alma, não podia ela aceitar Jesus. Pastor Paulo, naquele dia, eu cheguei, abri a igreja, entramos para a igreja, começamos a louvar, né? Fizemos as nossas orações, começamos a louvar, canta Alexandre, canta Eliane. Eles falavam, a mãe dele, não quer cantar não. A mãe canta porque seu pai está falando. Quê, né? E era uma obediência, graças a Deus que sempre vocês estiveram por mim, todos vocês. E aí, eu falei, vamos fazer uma oração? Vamos, dobramos o joelho para poder orar, no meio do culto. Quando eu abri o olho, eu levantei, tinha uma festa aqui na quadra, muito de jovens, né? Uma galera aí, brigada, pancada um no outro. Quando eu levantei da oração que eu olhei, a igreja estava enchendo de jovem. Olha. Uma boa parte da quadra foi entrando na igreja. O senhor pediu para mandar alma. E eu comecei a ver aquilo, rapaz, e me empolguei. Porque dia o culto demorou quase 3 horas. Ué, o que vocês querem? Eu pregar só pra família. Tem quem vai ouvir. Tem alguém ouvindo. Agora tem gente aqui, vou pregar, vou cantar, canta, minha. Aí entusiasmou até os meninos. Nem Piligrã pegou tanto igual eu pregou aqui. Nunca. Meu Deus. Aí terminou tudo, né? E eu esqueci de fazer o apelo. Oh, meu Deus. Terminou tudo, tava tão empolgado. Obrigado, gente. Saíram todo mundo, só porque hoje, a maioria deles que entrou lá, eles contam comigo, testifica, pastor, aquele dia que eu entrei na igreja, eu tive um encontro com Jesus. Olha que maravilha. Não precisou levantar, não. O senhor não soube, mas eles testemunham. A empolgação era demais, moço. Aqui pra mim, primeira vez que eu, como dirigente da congregação, vi uma congregação enchendo. Cheia. Se fosse hoje, o senhor tinha filmado. No ato, tava passando agora. Agora ia passar no podcast. Entendeu? Quer dizer, são fatos ocorridos que bênção, glória que me deixam muito... Como é que tá as perguntas aí, Samuel? Lotado. Manda mais? Pergunta? Meu Deus, mais perguntas. Tem bastante pergunta aí? Vá com calma, rapaz. Que beleza, glória a Deus. Vá com calma, porque o pessoal, tempo... Vai mandando a pergunta aí, porque o diretor também tá aqui, tá por aqui, o diretor. O diretor da Rico Neto. Tá assistindo, ele acompanha. O diretor da Rico Neto tá por aqui, tá aqui. Mas é muitas histórias de bênção, né? É muitas. E nessa caminhada, assim, nessas histórias, né? A gente já ouviu tanta coisa boa aí da conversão, do ministério, primeira igreja, né, a família ali, né, caminhando. Eu sou fruto disso, né? Eu louvo muito a Deus. Estou contando aí, eu também me fez uma lembrança que também, orando a Deus para entrar uma ovelha dentro da igreja, que só dava eu e a esposa lá dentro. E quando eu olhei, tinha um bêbado rolando na rua lá.
Eu não parei o culto, não. Mandei a Branca, vai, canta o hino. Ela, o quê? Eu canto o hino aí que eu vou ali atender ali o rapaz. Catei o rapaz, ele tava em coma. Ele tava em coma. Levei ele pra dentro da igreja, já carregou gente bêbada. Meu Deus, assim, é uns parece que ele pesa bagaceiro, 2 vezes. A gente precisa segurar ele. E eu catei aquele rapaz, tinha muito amor ali. A gente ri hoje, mas tinha muito amor. E coloquei ele sentado lá e eles. E aí eu fui pregar, mano. Mas preguei. Meu Deus. Eu preguei naquele dia, viu? Glória a Deus. Mas aquele rapaz, depois a gente atendeu ele, infelizmente a cirrose já tinha tomado conta dele. Ele não conseguiu. Mas ele. Ele não conseguiu permanecer nesse mundo? Não, mas ele faleceu, ele morreu com Jesus, graças a Deus. Acontece. Histórias aí. Isso aqui é importante. Mas nesse processo todo, assim, uma coisa que eu sempre observei, eu acho que é interessante o pessoal conhecer também um pouco esse lado do pastor Baltazar, de conseguir conciliar trabalho e ministério. E família. E família. Como é que foi? Olha, apóstolo, eu não via dificuldades. É uma coisa só, né? Eu trabalhava todos os dias, das 7 às 5, 6 horas da tarde, chegava em casa, me aprontava para ir para a igreja. E nunca, nem o trabalho, atrapalhava a igreja, e nem a igreja atrapalhava o trabalho. Conseguia conciliar tudo na boa. Conciliava tudo, e era aquela vitória total, muito boa. E eu ainda, porque estava nos inícios, sozinho, porque a minha esposa não gostava de ir nessa ocasião. Nessa ocasião ela ainda não ela tinha... Ela tomou tédio por nome de igreja. Falava, vamos para a igreja, não vou não. O senhor já tinha recebido o encontro e ela não. Né? Ela ainda não. Entendeu? E aí, esse é um fator interessante até para ver que muitos pastores, muitos irmãos, ele tem esse sofrimento dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Ele ter o encontro. E muitos não entendem. Muitos não entendem. Dele ter um encontro com Deus, ou ela ter um encontro com Deus, e o companheiro ou a companheira não. E tem resistência. E às vezes coloca a prova. Não foi o caso do senhor, mas pode acontecer de colocar a prova. Se você continuar com isso, eu largo você. Não aconteceu isso comigo. Graças a Deus não aconteceu. Mas existe isso, né? Muitas vezes acontece da pessoa falar, eu não quero. Eu já tive alguns casos assim. Da pessoa aceitar, mas fulano não quer. E aí, como aconselhar? Né? E aí o senhor não teve essa coisa, mas realmente é um negócio difícil. Mas o senhor viveu um momento em que ela não queria saber. Sim. E como é que o senhor lidou com isso? Com sabedoria e oração. Certo. Porque eu chegava do trabalho, tomava meu banho, vestia minha roupa e falava com ela, eu estou indo para a igreja. Ela falou, não vou não. Certo. Vou ficar porque hoje tem um capítulo, hoje tem um... Naquela época estava aquele fervo de novela, aquele frevo, né? Hoje em dia o povo já está mais... Hoje eles já levam para a igreja o celular e fica assistindo lá, né? Fica lá dentro. Ai, Jesus! Misericórdia. Entendi. Eu ia para a igreja, lá eu orava, entregava na mão de Deus. Aí eu fazia isso naturalmente. Muito na minha cabeça, aquele que não deixar pai, mãe, filho, esposa por amor a mim, não é digno. Esse versículo é... E aquilo fincou, eu falei, não, eu vou para a igreja. Eu vou buscar para mim, para meus filhos. Os meninos, cara, não iam porque a mãe ficava, né? E aí comigo sozinho, eu não podia estar cuidando deles lá mesmo. Certo. Então, chegava do culto, não tinha papo de igreja, porque ela não queria saber do papo da igreja, né? Aquela vontade de comentar um pouco, né? Contar as bênçãos, não fofocar, mas contar as bênçãos, as coisas boas que aconteceram na igreja. Era tudo uma bênção, né? Hoje eu cantei um hino. Hoje eu tive uma oportunidade. Cantei com os varão. Isso. Eu não tinha essa conversa? Não tinha essa conversa. E o senhor ficava tranquilo? Tranquilo e orando. Não, Deus vai fazer a obra e fez. Glória a Deus. Para vocês terem uma ideia, agora já sei que essa pergunta não vai sair. É interessante, às vezes, as pessoas, os ouvintes, né? O pessoal assim, acha que tá tudo tranquilo. Mas o pastor Baltazar, há meses atrás, antes de converter, era o brabão. Era o cara que mandava e decidia. E agora, mansamente, tá tudo bem. Se fosse no anteriormente, vamos para a igreja, não vou, vai. Não tinha o sentimento do velho homem, falar assim, mete lá a mão na orelha? Não tinha. Na realidade, eu ficava tão ligado em Cristo, na unção do Espírito Santo, que eu não pensava em brigar. Não tinha esse negócio. Eu realmente aprendi isso, né? Deixar e deixa tudo por amor a mim.
Essa palavra de Jesus já te pegou, né? Pegou, ela me Aquele cozinhou que não o coração. mãe, pai, filha. E o largar não é largar na rua da amargura não, partir, né? Então, uma coisa que eu entendi, quando eu comecei a ler esse versículo, eu não entendia muito bem. A princípio eu pensava, mas por que largar minha família? Qual é a desse Jesus? Qual é a do Jesus? Jesus tá meio esquisito. Mas o pastor começou a ensinar. Olha aí. E eu perguntava, pastor, por que eu tenho que largar minha família para poder ser fiel a Cristo? Ele falou, não é você largar sua família, é deixar eles em casa e vir para a igreja. E volta para casa com a mesma família, tratando com o mesmo carinho da sua família. E aquilo eu aprendi. Falei, não, então eu vou fazer. E Deus é tão misericordioso que fez uma transformação. Eu era doente com o batismo com o Espírito Santo, já falei. Eu ia para as vigílias, mas eu chorava. Eu sentia que eu estava flutuando em cima do sofá. Falava, hoje eu fui batizado. Hoje foi tremendo. O pastor chegava perto de algum obreiro, os obreiros perto dele, falavam assim, hoje o Baltazar foi bem tomado pela vontade de Deus, mas ainda vamos orar. Oh, meu Deus. Oh, abençoado. Aí, lá um belíssimo dia, saí de casa, falei com ela, tô indo para a igreja. Ela falou assim, eu não vou não. Falei, tá bom, fica aí, eu vou lá e orar por vocês aqui em casa. Aí fui lá, a igreja era aqui em cima. Aí fui para a igreja. Cheguei lá, dobrei meu joelho e comecei a chorar nos pés do Senhor e batendo com o Espírito Santo ali. Vários batismos. E eu dizia, meu Deus, por que eu não recebo essa unção, essa benção? Parece que eu estava fraco, sabe, desanimado. Oh, meu Deus. Mas querendo chorar aos pés do Senhor. De repente escutei alguém chegou e gritando, falando em língua, e dando glória a Deus, e aleluia. Meu Deus. E blá, 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 e blá, blá, blá. E já viu o pastor sair do púlpito e falar, Deus está acabando de confirmar a sua presença. Eu falei, Deus! Eu falei, meu Deus do céu, coisa boa, que negócio é esse? E eu chorando, chegar a melar, né? Chegar a catarrar. E a pessoa falando em língua, eu tá tão cheio do fervor de Deus que eu não prestei atenção bem na quem estava gritando. Mas quando eu abri o olho que eu olhei, quem estava de joelho e andando de joelho dentro da igreja falando em língua? Quem? Pastora Maria Alice Leite. Meu quem não Deus. queria ir para a igreja comigo. É mesmo? Num culto específico ela foi. Foi. Eu fui, e já foi. E tem mais, estava uma chuva naquele dia, ela jogou esses meninos na cacunda de bairro de lama, que isso aqui era tudo lama. Lembro. O bairro era tudo lama. Lembro bem. E jogou esses meninos nas costas e foi todo cheio de lama, chegou lá e bateu de joelho no chão. O pastor já foi lá encontrar com ela no meio da igreja, segurando ela e falando, Deus, cara. Confirmando o batismo. Eu falei, não aceito. Hoje tem briga. Fiquei enciumado. Não briguei até hoje. Hoje em casa eu vou saber que história é essa. Por que ela pode ser batizada e eu não? Mas você sabe o que eu entendi depois? Tremendo, Jesus. Que eu tinha que me preparar para ser um obreiro, ser um pastor na minha vida. Então, quando terminou o culto, o pastor falou, irmãos, vamos orar aqui para Deus confirmando o batismo com o Espírito Santo da irmã Maria Alice, e eu sentado lá no banco. O que é isso? Que é isso? Como assim? Que isso? Não tem lógica. E ele ia embora, mas ela não era batizada nada? Não, ela não ia nem na igreja. Era a primeira vez que foi na igreja. Ela não tinha ido na igreja. Ela não ia. Muito raro ela ir na igreja. Meu Deus. Aí brigava com o Mas o senhor pastor. já era batizado? Ou não? Tava frequentando ainda? Não, eu estava na igreja. Batizado com o Espírito Santo. Não, batizado nas águas. Não, ainda não. Ainda não. Era mesmo. Não era Era o batizado processo ainda, não. mesmo. Era o processo de Deus. Né? Aí, Meu Deus. viemos embora, a mulher falando em língua. Eu falei, mano, Meu Deus, veio falando em língua? tem jeito de eu conversar com ela hoje. Amanhã nós conversa. Fui embora pro O senhor trabalho. não entendia nada, ela estava no mistério. Aí fui pro trabalho trabalhar, e lá em cima dos andames trabalhando. Eu pensava, meu Deus, mas o senhor fez uma grande obra na vida da minha esposa, e eu faço de tudo, eu vou para as vigílias, eu oro de madrugada, Virou eu uma levanto guerra. cedo, faço jejum o dia inteiro, gostava de jejuar naquela época. Sim. Jejum. Era o propósito. Constante. Aí eu faço tudo isso, se eu não, eu lá em cima do andame. Brigando com Deus. Com um bloco na mão para colocar na parede. De repente, parece que eu saí voando em cima do andame. Misericórdia. Me perdoa, mas... Glória a Deus. Um vento veemente tomou aquele lugar. Saí voando de cima do andame, falando em língua.
glorificando a Deus e falando em língua, aleluia. Desci não, para mim eu voei daquele andaime lá pro chão. E onde é que você vai? Onde é que você vai? E eu saí falando em língua e vim para casa. Largou lá? Larguei a obra para lá, larguei tudo. Meu Deus. Aí vim para casa, aquela alegria, euforia. E a esposa não entendendo nada também, porque tava aquele negócio, né? Não sei o que é, eu só sei o que está acontecendo. Pastor Sebastião chegou. Oh, aleluia. Aí a pastora Marielle falou assim: olha, o pastor Sebastião tá aí. É que me importa. Tá aqui quem é mais do que ele. Hoje eu tô cheio. Já tá aqui quem é muito mais do que ele. Eu falei isso. Naquele pensamento, né? No pensamento. E continuei falando em língua, e falando se chorando. Ele entrou e falou: hoje você foi batizado. Aí sim foi o hoje você foi batizado com o Espírito Santo. Eu falei: pastor, mas tem quase 3 meses que eu vejo Deus me carregando para lá e para cá, voando comigo, né? Falei nada com ele, eu pensei, né? Hoje você foi no culto à noite, ele falou: irmãos, estou confirmando aqui o batismo do Espírito Santo. Eu falando em língua. Olá, continuo. Nem dobrei joelho, fui falar em língua, sentado lá no banco. Bom demais aquele troço. E você entende, não sei se é pelo tempo, que hoje em dia a gente vê alguém sendo batizado com o Espírito Santo, mas você fica naquela impaciedade. Meu Deus, mas está tão diferente, está estranho. Tem muito isso, né? Infelizmente, isso é uma coisa que eu estou falando de mim, o pastor Baltazar, entendeu? Eu não estou julgando ninguém. Sim. Porque longe de mim julgar o Espírito de Deus, né? Mas é algo que eu aprendi desse jeito. Então, naquele dia, vamos fazer a oração da confirmação do batismo do Espírito Santo com o nosso irmão Baltazar. Aí fui confirmado. O senhor acredita que possa haver o batismo com o Espírito Santo sem essa evidência que o senhor aprendeu antigamente? Acredito. Acredito. E aí isso pode fortificar que o senhor já havia sido batizado com o Espírito Santo muito antes daquele dia. Só porque o pastor não confirmar, que ele queria ver um completo. Ele queria a evidência que ele achava que seria necessário. Isso, as evidências dele tinham que se cumprir. Que é o que ele aprendeu também e trouxe. Eu acho que é algo assim, uma atitude que não pode ser perdida, né? E o tempo foi fazendo isso meio que se perdendo aos poucos, né? Exatamente. Porque isso fortalece a vida cristã. Acho que isso gera temor, isso faz com que a pessoa aprenda a ter respeito à autoridade, a esperar a confirmação, porque a gente tem visto hoje, as pessoas exploram, né, a internet vendo situações, às vezes eu vejo ovelhas chegando: pastor, o que o senhor acha disso? O que o senhor acha disso? E a gente tem visto muita meninice mesmo, muita, né, chocarrices, me perdoa se a palavra foi forte demais. E dizendo que aquilo é uma evidência do Espírito. Eu acho que, né, teologicamente a gente tem uma interpretação e não aceita. E essa pureza, né, desse tempo aí, nós estamos falando de 3 décadas atrás, né, essa pureza, né, essa confirmação, esse tempo, Deus te pega lá em cima do andaime, sabe? Incrível. Fica uma pergunta aí pro pessoal que está acompanhando a gente. Né? Você já falou em línguas no trabalho? Você já foi tomado pelo Espírito Santo no meio do seu trabalho, que, sabe, ao ponto de, sabe, sair, como o senhor disse, voando. Porque o Espírito dá asas. Eu desci do andaime voando, não foi descendo do andaime. Nem sabe. Eu não desci, fui conduzido. Não, fui conduzido. Meu Deus do céu. Aquilo foi extraordinário para mim. Então, são coisas que ocorreram na vida espiritual. E nessa carreira, né, tantas histórias, como que foi a primeira vez que o senhor mudou de ministério? Qual foi o sentimento assim? Tipo, eu estou congregando aqui e vou congregar em tal lugar. Pastor Paulo, eu vou falar um negócio para o senhor, dentro desse fator da pergunta, que é muito importante também para nós. Eu não via mudança. O senhor não via mudança? Não via. Sabe por quê? Porque eu não vivia e nem vivo até hoje pastores e nem igreja. Eu vivo o Espírito de Deus. Certo. Então eu não via mudança, que onde eu estava sentindo o Espírito Santo. Ou seja, o meu propósito era o mesmo. Às vezes, eu vinha a entender no decorrer do tempo
que a minha mudança era um propósito de Deus. É o movimento do reino, né? Exato, ele queria isso, movendo o reino para poder haver algo diferenciado nos quais... Para você ter uma ideia, naquela ocasião, se você tivesse uma televisão em casa, você era excluído. E eu botei televisão dentro da igreja. Exato. Não era pra galera, pra toda a turma, pra toda a cúpula de santidade repugnar o senhor? E alguns repugnaram. E como o senhor sentia essa repugnação de obreiros? Nada, porque eu fiz aquilo dentro de uma direção. Entendeu? Lógico, eu não botei lá um filme de guerra, um filme de terror. Não, eu levei a televisão para poder ver os filmes da igreja, que eu já mandava filmar, eu filmava. Então eu levei para o pessoal ver aquilo. Mas então, aqueles mais antigos, desculpa, aqueles mais antigos, meu Deus, faltaram me crucificar. Acho que acontece ainda hoje de forma até muito maior. Porque hoje a mídia espalha muito mais rápido. Né? Então hoje algumas atitudes de alguns obreiros acabam sendo repugnadas por outros obreiros, que não é de Deus. Hoje tem muita expressão não é de Deus, né? É de Deus, não é de Deus. É de Deus, não é de Deus. Não entendo isso. E podcast é de Deus? Olha aí, ó, podcast é de Deus, né? E aí nós hoje talvez a gente não tenha essa repugnância quanto à mídia em si, mas sim fatores. Por exemplo, eu resolvo que na minha igreja, vamos colocar um papo leve aqui, vamos colocar assim, pessoas divorciadas podem casar de novo dentro da igreja. Aí se o senhor fala assim, eu vou fazer esse casamento, logo alguém vai dizer, não, porque isso não é de Deus. Está fazendo errado. Está fazendo errado, inclusive aponta, né, o dedo, está errado, não está errado, né? E aí nós temos princípios bíblicos, né? Isso está dentro ou está fora de um desses princípios bíblicos, né? Na sua visão. Né? Porque é atual. Isso é uma coisa muito, muito atual, né? De vida, né? A sociedade proliferou demais, ficou muito grande, muito extensa, e a questão da ser de Deus ou não ser de Deus acaba influenciando em muitas coisas. Muitas coisas. O que me leva a entender, pastor Paulo, é a seguinte coisa. Moisés falou, olha, a carta, né, ele deu a carta do divórcio pela dureza dos corações, não foi? Porque ele não queria ver o povo se perder. Certo. Ele queria restaurar aquele povo através do Espírito Santo de Deus. Então ele concedeu aquilo, é o que acontece no dia de hoje. A partir do momento que Deus concedeu, quem sou eu para poder desfazer? Sim. Já casei muitos com o seu segundo, né? Já fiz muitos casamentos desse jeito, e até hoje são pessoas que me trazem só honra. Sim. Entendeu? Nunca me desonrou porque tinha deixado um e casou com outra. Nunca vi desonra. E nem desrespeito para com a minha pessoa. E se não desrespeitar a Deus, muito menos a mim. Entendeu? Então, se Deus faz um propósito. E o tempo é que vem marcando as nossas existências. Eu era garoto quando eu fui para a igreja servir o Senhor Jesus. Eu era um menino ainda, novo. Meus filhos eram tudo ainda pequeno, né? Então o que acontece? Eu era muito novo. Eu tinha uma atitude. Eu vivia uma atitude. Quando a partir daquele momento que eu aceitei Cristo, eu passei a viver uma atitude espiritual. Teve um novo plano de essa atitude espiritual fez com que o senhor entendesse muitas coisas. Veio fazendo mudanças no meu entendimento, no meu entender. O que acontecia? Aí eu me tornei presidente do ministério. Eu estava com 1 ano, quase 2 anos de fé. Eu estava na igreja, me tornei um presidente, eu era presbítero, já me consagraram a pastor e me entregaram no ministério. Você é o presidente da igreja. Tá, nessa ocasião o senhor sentiu uma grande responsabilidade. Senti, porque estava me entregando uma igreja. Isso. Me dando algo, e eu muito neófito, no meu entendimento, neófito. Sim. Né? Mas Deus sabe o que ele faz. E quando o senhor passou essa igreja, então o senhor não sentiu nada que não fosse... Não. Está tudo dentro da direção. Dentro da direção do Espírito Santo de Deus. Aí veio esse trabalho, passaram para minhas mãos, e eu ainda fui começando a mudar. O que acontecia? Os mais velhos, olha, é o seguinte, você tem que dar uma palavra, você tem que ensinar a igreja a parar de ficar com televisão ligada dentro de casa, botar a televisão dentro de casa, você não pode aceitar isso. Eu andei falando, né? Eu pregava, porque os mais velhos estavam mandando eu fazer, e eu sou o pastor, mas eu vou obedecer. Tem alguém que manda, o conselho deles, e comecei a falar. Agora eu quero contar algo que vai ser até cômico.
engraçado. Eu preguei tanto, não põe televisão dentro de casa, não faz isso, tira, porque são a forma que eles mandavam eu falar, eu estava entendendo, mas foi mudando o meu pensamento. Aí comecei a entender biblicamente. Falei, onde é que está escrito aqui que Deus está mandando tirar a televisão da casa do povo? Não via isso aqui ainda escrito em lugar nenhum. Foi aí que eu entendi que quem trabalha é o Espírito de Deus, não é eu. O que aconteceu? Comprei uma televisão a cores. Botei dentro de casa uma televisão a cores. Busado. Aí, agora é cômico. O bispo Dino, naquela época, muito criança, muito garotão ainda também, cheio de coisa, né? De coisa. Virou e falou assim, irmão, a televisão é pecado, é a preta e branca, a colorida não. Virou cômico, entendeu? Eu não tenho mágoa dele ter falado uma coisa dessa pra mim. Eu achei engraçado, eu comecei a sorrir. Mas não é porque eu queria sufocar os que tinham preto e branco, não é isso não. Preto e branco é pecado, colorido. Televisão é pecado, é preto e branco. Você tem que ter colorida. Ou seja, meu pastor comprou uma colorida pra ele. Certinho. Vamos comprar. Entendeu? Colorida. Então ficou cômico. É muito uma questão muito de um processo de compreensão desse valor, né? Da graça, né? A graça, ela é muito transformadora. Exatamente. E as pessoas vão quebrando paradigmas que às vezes... Eu vejo assim... as pessoas têm mania de se engessar. Vai se paralisando. Criar uma armadura de gesso. E vai perdendo, né, o versículo que o senhor ama tanto, que Jesus citou aqui, que é a vida abundante. Tem pergunta aí, Samuel? Pessoal? Tem pergunta. O que você quer que eu faça? Faça as perguntas? Não, você receber as perguntas e daqui 3 minutos vai voltar. Então a gente vai receber as perguntas. O pessoal mandou perguntas pro senhor. Está disposto aí? Vamos lá. Olha, tem polêmica, hein? Eu tô ficando feliz que vai ter aumento financeiro aí também, né? Meu Deus. Isso foi o diretor que avisou o senhor? Foi, ele acabou de falar aqui no meu ponto aqui. Misericórdia. Bebe uma aguinha. E nós vamos ver as perguntas aqui para passar. Pessoal, maravilha. Tomou uma aguinha, pastor Baltazar? Tomei. Cafezinho seria bom também, né? O cafezinho caía bem, né? Mas não pessoal, chegou, não. Olha aí, ó. Tá vendo? Próxima vez o pastor Baltazar vir aqui, tem que ter Pelo café. amor de É Deus, mineiro. sem café ninguém gosta. Né, como um bom mineiro. O senhor tem saudade das Minas Gerais? Né? Aposto, tem coisas que me faz lembrar, que me deixa muito saudade. Infância, né? Foi ali, né? Toda a minha infância, né?
aonde eu apanhei bastante da minha mãe. O senhor tem saudades aí? Você sabe que eu tenho, pastor Paulo? Você sabe por que eu tenho? Porque a gente vivia. Sim. Era... Peraltice. O senhor fazia as peraltices, mesmo sabendo que ia apanhar, mas fazia. Fazia porque era bom. O senhor sabia que a sua seria suportável. Exatamente. Maravilha, a gente olha o pessoal participando com a gente. Muito obrigado aí, cada um de vocês. Achei legal aqui a minha irmã, a pastora Eliane. Que lindo, muito bom. Já chorei, já ri. Deus é forte, tremendo. Glória. Meu Deus. Que bênção. É nostálgico, né? Com certeza ela está ali também. Ela faz parte, né, dessa história, né? Eu principalmente aqui dentro do convite, o qual eu tive, estou tentando ser expresso bem... Se expressar naturalmente, né? Tanto é que eu não estou segurando muitas palavras que... Disse que o pastor era meio sarcástico, bravo. Faz parte, né? Mesmo, ele era assim mesmo, né? Era. E aprendi com ele a ser manso e humilde. Pronto. Então, você vê que interessante. Embora ele fosse brabo, o senhor aprendeu a mansidão. Que legal. Deus abençoe, Eliane. Um dia a gente vai fazer um podcast com a pastora Eliane aqui. Amém. Meu Deus, vai ser um mistério. Pra ela fazer a gente sorrir um pouco, a gente chorar também. Eu já chorei por aqui hoje também. Amém. Já chorou também? Já. Só mantive aqui a pose. Manteve aqui, assim, né? Tem uma pergunta aqui, pastor. Vamos lá. É o nosso irmão Vicente Ribeiro, é o diácono Vicente. Amém. Pastor Baltazar, qual foi o momento do seu ministério mais alto que Deus te levou e o momento mais baixo? Boa pergunta, hein? Boa, né? Boa pergunta. Obrigado pela pergunta, diácono. Olha, o momento mais alto, vou começar por ele. O momento mais alto foi eu vendo uma criança de... acho que tinha 3 anos na época. E nós estávamos em uma escola dominical. Isso não sai do meu coração e da minha mente, dos meus... renovo, né? Sim. Terminou a escola dominical e eu levantando para poder sair, o pessoal saindo. Entrou uma avó com a criança no braço e disse para mim, pastor, eu não lembro agora o nome do menino, hoje é casado, pai de filhos, está morto, ele morreu. A expressão foi essa? Foi. Eu olhei. Ela chegou na igreja. Na igreja. Veio entrando na igreja e falou, pastor, eu vim trazer meu neto porque ele morreu. Meu Deus do céu, traz de volta. Ou seja, eu quero que ele vive. Misericórdia. E eu olhei para ela, olhei para aquela criança e falei, Senhor, a responsabilidade é minha ou do Senhor? Porque se for minha, eu desisto. E ela veio chegando perto de mim e falou comigo assim, ela está morta. E de fato, quando eu olhei para a criança, ela estava com os olhos brancos, esbugalhados, não respirava nem nada. E eu coloquei a minha mão sobre ele com toda a convicção. Quem vai dar vida para esse menino é Jesus. Quando eu acabei de fazer uma oração rápida, pequena, porque você perde até o fôlego. No momento você não tem nem vontade de orar. Ué. Eu só falei, Jesus... É um choque, né? Eu quero uma resposta agora. Que eu tirei a minha mão, o menino falou, vó, eu quero mamar. Meu Deus. Misericórdia. Aí sim. Então isso foi um ponto altíssimo da minha vida. Esse foi o ponto realmente. Eu não esqueço. Quer dizer, acho que difícil, tenho todas né? as minhas lembranças, mas essa marcou a minha vida. Quando aquela criança, quando eu tirei a mão, você vê o poder de Deus na vida do ser humano, né? Segundo a sua misericórdia, pela fé daquela avó, sim, pegou o menino morto e entrou na igreja. Alguém pode falar aqui, balela. Meu Deus. Eu te mostro o menino e eles testificam, se você quiser. Hoje não é mais menino, hoje é um ressurreição, Senhor, pai de família. Ele, quando eu acabei de tirar a mão, ele disse, vovó, eu quero mamar. Meu Deus, glória a Deus. Olhei para o menino, ele estava natural. Entendeu? Esse foi o momento mais alto da sua minha vida fé. ministerial. É um misto de sentimentos nesse momento, né? Muito forte. O humano fala e o Espírito Santo
É agora. É que agora. talvez hoje o pessoal não tenha ideia do que é isso, né? E só vai dar valor se acontecer nos seus braços. Exatamente. E quando ele ouve, ele pode ter dúvida, ele pode pensar, ele tava com espasmo, tava desmaiado, mas nos seus braços, aí você entende quanto é o valor, mesmo. Né? Agora, e o mais baixo? Não consegue ligar. O momento mais baixo não vou citar um ou dois. Quando eu vi eles deixarem o propósito com Deus, pararem de servir a Deus, não quiseram mais. Isso para mim... A mesma família? É. Ah, dessa família? Não, nessa não, outros. Ah, tá. Então foi para mim até hoje, quando alguém fala, eu não quero mais ser crente. Entendi. O momento mais baixo do seu ministério é quando alguém desiste de ser crente. Para mim é uma dor no meu coração, porque ele tá não só se colocando em uma situação ruim, como também está dando um pontapé no nome de Jesus. Porque a partir do momento que Deus deu tanto para ele, ajudou ele a andar, até pregar, quantos já, né? Tipo assim, nesse momento o senhor fica triste? Fico. Até hoje. Até hoje. Eu às vezes lembro de alguns que eu não queria que tivessem saído, depois morreram, né? Então isso me traz uma dor. Cristo, né? Aí quando alguém chega e fala, pastor, não estou mais querendo ser cristão, não. Estou cansado. Lógico, existe esse fator. Mas permanece, ou dá uma volta e volta novamente. É porque a questão do tô cansado é bem compreensível. É compreensível. Né? A pessoa não está cansada de ser cristão, está cansado do sistema de sistemas servir ao ministério, né? Mas eu acho, claro que assim, a grande maioria eu entendo que é assim, mas tem muita gente que desiste, perde a fé mesmo, né? Perde todo o propósito. Perde a fé e é muito triste, né? E dói. Para o pastor, no caso aqui entre nós e muitos que estão conosco ou que estarão nos vendo, aquela me marcou. Marcou, né? Momento forte mesmo. Eu vi muita fé naquela avó. Glória a Deus. O Marcos Moraes, muito bom ver o pastor Baltazar Silva bem assim, para a honra e a glória de Deus. Amém, Marcos. Essa música grande abraço. Que não é bem uma pergunta, mas aqui uma palavra de alegria do coração do Marcos, né? Verdade. Tem uma pergunta aqui do nosso pastor Christian, lá do Pinheirinho do Palmares, pastor Christian Rocha Eterna. Amém. Pastor Baltazar. Ih, rapaz, polêmica, hein? É forte. É forte. Pastor Baltazar, qual foi o momento que o senhor viu o mover de... qual foi o momento que o senhor viu o mover de Deus e que até hoje está marcado na sua vida? Volto na mesma resposta para o nosso irmão Cristo, que foi esse dia. Tem outras tantas, mas essa eu não consigo deixar de taxá-la como... Eu vou pôr aquela do andaime também, viu? Do andaime, né? Sim. Aí. A do andaime foi terrível. Selada ali. E vou pôr outra, para confortar seu coração. Aí o mover do Espírito Santo na sua vida, talvez seja essa, na sua vida. Amém, Porque no seu ministério, com certeza, foi o menino. Mas na sua vida própria... Era essa do andaime. A do andaime. Saiu voando. Então, Roberto, aí, ó, o pastor Christian... É do andaime, então. Maravilha. Passou Elias Santana, né? Amém. Gente, a gente selecionou essas perguntas aqui. Que Deus abençoe todo o pessoal, né, que está participando aí da live com a gente. Hoje é o nosso primeiro podcast. Tá gostando da experiência, pastor? Muito ótimo, como muito tá sendo aqui? Estou gostando demais, né? Algo que... A gente espera aí, a gente está gerando uma expectativa em Deus, né? Teve um irmão que me perguntou, mas para que isso, pastor? A resposta que veio, aqui está no meu coração, para edificar vidas. Edificação de vidas. Sim. Edificar vidas. Eu me lembro que ontem também a gente conversando aqui, a gente disse que, né, fez uma citação, lembrei do versículo que diz que quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Glória de Deus. O pastor Baltazar falou um negócio aqui da época da televisão, ele comprou televisão, né? Para muitas vezes as pessoas veem algo novo, é natural a gente rejeitar o novo. Sim. Né? Às vezes as pessoas em primeira instância criticam, não aceita, né? E a gente não tem problema com essa questão, né? Claro que a gente seria hipócrita em dizer quando houve uma crítica a gente fica tranquilo,
né? Algumas críticas você fica, né? Outras não sei, de primeira instância, eu acho que a primeira coisa você já não gosta de ser, né? Mas depois você vai analisar, você vai ver que a crítica ela é construtiva, ela é sempre né? construtiva em qualquer maneira, né? Mas eu estou deixando aqui claro aqui que esse primeiro momento aqui, acho que para mim acho que já caí, passou um pouco a ansiedade do início, tudo. Muito bom. E a gente quer crescer com Deus. Quando o senhor aqui. vier outra vez, daí vão ser coisas mais recentes. Aí nós vamos ter mais. Aí a gente vai falar mais desse novo tempo, né? Eu até peço perdão porque comecei a fazer um adiantamento, voltando novamente, como se o veículo tivesse... mas faz parte, né? Mas conforme Deus vai colocando na cabeça e dentro das respostas aqui, né? A gente tem, tipo assim, o podcast, claro, tem pergunta, mas não é bem uma entrevista, né? Não é. A ideia é essa. A gente nós poder, esse bate-papo. A ideia realmente é bater papo. Conversar, poder receber isso. Eu saio daqui edificado hoje. Amém. Só posso dizer muito obrigado, pastor Baltazar. Amém. Espero que volte logo. Deixa Deus trabalhar, né? Vamos ver aí o processo. E obrigado, né, por abrir o espaço para a gente na Rede Coniep. É de Deus. E o pessoal também acessa o senhor, se quiser, assim, para conversar sobre a questão de programação da rádio, que hoje o seu ministério está muito focado aqui dentro na comunicação aqui, né? Que, por sinal, nos dá uma ocupação muito grande, a qual eu me sinto feliz como eu tinha a minha sociedade perante os ministérios, né? Para mim, aqui é um ministério, entendendo? Então, quanto a isso que o senhor acabou de me perguntar, entre em contato comigo pelo telefone 988-540471, que nós te dou todas as diretivas para poder vir fazer o seu programa, poder vir fazer a sua apresentação da sua empresa. Você às vezes tem a sua empresa, você talvez seja um advogado, um dentista. Eu tenho um dentista aí que está para vir, quer vir fazer um programa. É mais um podcast também, que ele quer mais só para trabalhar dentro desse propósito. Na área odontológica. E acho que o Vinícius colocou também o Instagram do pastor Baltazar também, né? Colocou? Então o pessoal pode também entrar em contato, tem um WhatsApp do pastor Baltazar. Você quer fazer reservar um espaço, né? Um horário aqui na Rádio Coniep, você vem, faz seu programa, faz um podcast, faz uma programação. É uma simplicidade, o contrato para nós poder estarmos trabalhando junto. E os valores para nós manter as internets E maravilha. E a gente está precisando também de gente que nos apoia aí, patrocínio, né? Nos ajudar aí também. Isso é bom. Olha aí, que maravilha. Você que quer ter seu negócio, sua empresa, sua marca divulgada aqui na rede Coniep, né? Então tá aí, todos os contatos do pastor Baltazar e as portas aqui são abertas mesmo, né? A rede Coniep de comunicação online, ela tem sido um veículo mundial, mas principalmente no meio cristão, né, onde está disseminando bastante o evangelho, as marcas, os patrocinadores, tudo isso tem feito uma grande diferença, né? Até no serviço. Hoje, nessa atual conjuntura que nós vivemos, o online ele realmente tem feito uma força motora muito grande em todos os segmentos, né? E você que tem a sua marca, quer fazer divulgação na rede Coniep, conversa com o pastor Baltazar. Eu não quero fazer programa, mas eu quero colocar minha marca aí em todos os programas, né? É verdade. Você quer patrocinar o podcast do Apóstolo, né? Vida com Graça. Maravilha. Manda a sua marca, o seu negócio, né? Pra gente poder divulgar. Vai ser fantástico, né? Isso a rede Coniep está sempre apoiando aí os nossos patrocinadores da cidade e até de outros locais. Quanto à programação, né? A grade está aberta. Você que tem um programa de esporte, você tem um programa de negócio, um programa de empreendedorismo, maravilha. Vem pra cá. Vem pra cá, porque a Rede Coniep ela não está limitando o espaço para programas evangélicos em si, né? Claro que tudo dentro de um cunho espiritual, de um cunho familiar, social. Aqui a porta está aberta, né? Então a Rede Coniep... É isso mesmo, pastor Baltazar? É isso mesmo.
Tô falando aqui, de repente não é isso aí, só posso. É isso. A gente fala daquilo que a gente tem conhecimento. Ah, sim, isso então é você isso. tem, graças a Deus, porque convive comigo. Então a nossa gratidão a Deus, né, por você que acompanhou aí a live, né? Muito e obrigado. vocês que estão aí participando do podcast, perguntando, vocês fazem esse podcast ainda melhor, né? Acho que a gente está melhorando. E aí, como disse o apóstolo, hoje é o primeiro dia. Primeiro dia. Se você tem alguma sugestão, é só dizer, olha, que tal isso? Manda aí. Nós vamos com certeza analisar e levar em consideração. E Amém. vamos, vai que nós coloca aí, né? Amém? Vou Vem pedir pra cá. uma coisa agora aqui. Só liberar uma benção para todos nós, Vamos orar. né? E para todos que estão com a gente aí. Oremos. Oremos. Vamos lá. Por favor. Glorioso Deus, Sim, Pai. Tu és soberano, maravilhoso e eterno, o qual nos colocamos diante do Teu trono neste Obrigado, momento, Senhor. suplicando a Tua graça, o Teu perdão e a Tua misericórdia. Para sua glória. Porque para alcançarmos os Teus amores, ó Deus, é necessário que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados. Sim, Senhor. E todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai, que estão passando talvez por uma certa privacidade, algo que está lhe faltando, eu lhe imploro, meu Deus, em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos sobre eles, repreendendo toda a enfermidade, todo o mal, toda a angústia, toda a tristeza, todo aquilo que vem assim a depressão. Pai, coloca as Tuas mãos e dá a resposta para cada um, meu Deus, que no próximo podcast possa haver, meu Deus, também testemunhos. Olha, aquilo ali me trouxe uma certa satisfação de estar perto de vocês e servindo ao Senhor Jesus e ao mesmo tempo aprendendo tanto através de homens e mulheres que servem a Deus e que servirão ao Senhor por mais e mais e mais e mais tempo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Amém. Vamos lá, Paulinho. Deus Junto. abençoe, pastor. Ô, glória. Obrigado. Até a Pastor Baltazar, foi sempre um prazer enorme. Amém. A honra é toda minha de estar perto de vocês. próxima. Valeu os meninos aí pelo esforço e a dedicação. Grande abraço. Tamo Quer uma junto. balinha? Foi. Quer uma balinha? Balinha é bom. Biscoitinho.